eu já passo a palavra a você. Bom, então, pessoal, essa é uma breve apresentação do Kleber. Se você quiser falar um pouquinho mais da experiência dele, fica à vontade, Kleber. E aí, Tá, qualquer coisa, fica à vontade para falar, vai no seu tempo certinho, que eu vou verificando aqui se alguém tem alguma dúvida ou algo do tipo e repasso para você depois, tá? tá bom, Muito obrigado novamente, Kleber. tá certo. Bom, acho que a palavra está comigo agora, é isso? Isso mesmo. Então tá bom. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, trocando experiências, que essa é sempre muito bem-vindo, né, a gente aprende sempre. Eu, eu vou tratar de um assunto, né, já vou até dar um clique aqui no próximo slide, que fala sobre o tema, né, da nossa apresentação, que é gestão de ativos suportada pela confiabilidade. Eu vou falar um pouco, tentar desmistificar um pouco isso, explicar o que é o tema e tratar um pouco da confiabilidade, mas eu já de imediato eu queria dizer que é um tema muito vasto, tem muita coisa para se falar, então eu tentei fazer uma seleção daquilo que eu julgo mais importante, relevante, para que a gente possa, para que vocês, né, para que todos nós aqui possamos ter um nível mínimo aí de informação. Provavelmente tem algumas pessoas que tenham alguma vivência, ou com confiabilidade, ou minimamente com manutenção, de uma forma geral, porque confiabilidade sempre está meio que relacionado com manutenção, mas não é só isso, eu vou explicar durante a apresentação. Então, talvez não seja novo para algumas pessoas, mas talvez seja novo para outras, e como eu não sei exatamente o conhecimento de todos, né, sobre o assunto, eu tentei fazer de uma maneira que ficasse mais didática possível, com não tanto aprofundamento, para não ficar desgastante, enfim, não ser proveitosa, mas ainda assim garantindo uma qualidade mínima, essa é a ideia, tá? Eu tinha combinado com o Gabriel, só confirmando, Gabriel, eu tenho 1 hora de apresentação, um pouquinho mais, como é que é? Bom, Kleber, a gente estima, assim, mas pode andar um pouco mais que isso, não tem problema, né? A gente Tá, estima tá, mais ou menos em torno de 1 hora, né? Porque eu acho que deixa um tempo depois para perguntas e tal, para um perfeito, perfeito, bate-papo, né? perfeito. Mas Tá assim, bom, fica à vontade, Kleber. tá bom. Eu tenho, como eu disse, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, considerando aí não perder qualidade, justamente para deixar um tempo para o final para a gente bater um papo. Essa é a ideia, tá? Então vamos lá. E aí é o seguinte, pediria para que, né, todo mundo aí permanecesse com os microfones fechados para evitar aí, enfim, que eu acaba me distraindo, me confundindo aqui, né? É um pedido. E realmente é isso aí. Se vocês tiverem perguntas, eu gostaria que vocês colocassem ali no chat. Eu acho que o Gabriel vai intermediar isso, vai tomar nota de algumas perguntas, depois vai selecionar para o final a gente poder conversar sobre o assunto, tá bom? Vamos combinar dessa forma, então. Bom, só para fazer uma breve apresentação sobre mim, o Gabriel já falou bastante, eu não tenho muito mais o que falar, eu sou esse cara aí da foto que vocês estão vendo, né? Meu nome completo é Kleber Lucena Torres, eu tenho 45 anos de idade, eu sou natural de São Paulo, de Suzano, né? Uma cidade que está próxima da capital. Atualmente estou residindo aqui em Bauru, né? E sou casado com a psicóloga, né? Já até falei dela no início ali com um bate-papo com o Gabriel, enfim, com a psicóloga baiana retada, né? Lorena, enfim. Eu tentei fazer o meu currículo aqui de uma forma dinâmica, um pouco diferente, confesso, eu nunca tinha feito, fiz para essa apresentação, acho que de uma forma visual fica interessante para vocês terem um pouco da ideia da minha trajetória profissional, que é o que está representado ali pela linha de baixo, né, dessa linha do tempo ali, pela parte verde da linha do tempo, e a parte azul está relacionada à minha formação profissional e minha formação acadêmica. Bom, eu iniciei as minhas atividades em 1990, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque o Gabriel já falou bastante, mas só para dizer, realmente eu tenho 27 anos de experiência, passei por essas empresas que estão ali, comecei na Corning, uma empresa de vidros multinacional, fiquei quase 5 anos na Corning,
Foi um período que eu fiz os cursos profissionalizantes do Senai de ajustador mecânico, ferramentaria e mecânico de manutenção. Então, eu estudava em período integral, né, nesses 3 cursos aí, era período integral, e nas férias eu estagiava na Corning. Entre o ferramentaria até mecânico de manutenção, eu fiquei 6 meses estagiando direto, e depois que eu terminei o curso de mecânico de manutenção, eu ainda fiquei um tempo estagiando, sei lá, quase um ano, talvez, um pouco menos de um ano ali, estagiando, unicamente estagiando, né, não fazendo, não mais cursando, fazendo curso. Enfim, fui desligado nesse final de 94, e no início de 95 eu comecei a minha graduação em engenharia mecânica, como o Gabriel falou, pela Universidade de Mogi das Cruzes, na cidade de Mogi, né, das Cruzes. Enfim, comecei a fazer o curso de engenharia mecânica, período noturno, um curso de 6 anos de duração, consegui concluir durante os 6 anos aí de duração, enfim, e logo que comecei a fazer o curso de engenharia mecânica, eu ingressei na Suzano, uma empresa de papel e celulose, na qual permaneci 14 anos, tive uma carreira bastante ascendente ali. Entrei como mecânico de manutenção, saí como engenheiro de manutenção nessa ocasião, passei pelo planejamento, supervisão de manutenção mecânica, supervisão de manutenção mecânica, elétrica, automação, enfim, instrumentação. Foi o período que eu fiz também, tinha concluído a engenharia mecânica, fiz um pós, que é uma especialização em automação industrial, e também fiz fiz a engenharia elétrica, né, a graduação em engenharia elétrica. Você vê que o tempo ali está bem menor de engenharia elétrica, porque, obviamente, eliminei muita matéria por conta da engenharia mecânica e da pós, né, em automação. Mas, enfim, quando eu terminei a engenharia elétrica, foi justamente quando eu também saí da Suzano. Terminei no meio de 2009 e entrei na Bunge, uma empresa multinacional do ramo de alimentos. Enfim, hoje atuo, inclusive, com cana-de-açúcar, né, energia, né, etanol, cana-de-açúcar, trabalha, enfim, com soja, né, o agronegócio muito forte no Brasil. Então, entrei para trabalhar numa empresa no Rio Grande, como gestor de manutenção da unidade lá no Rio Grande. Eu fiquei 2 anos lá, depois fui para o corporativo para implementar um programa de confiabilidade em 9 fábricas espalhadas pelo Brasil, e depois tive uma oportunidade para trabalhar na Itália, numa planta de esmagamento de soja, que tem um porto integrado, enfim, para fazer gestão da manutenção, implementar confiabilidade lá também nessa planta também da Bunge. E aí, final de 2014, início de 2015, eu saí de lá no final de 2014, início de 2015 eu entrei na BP, voltei para o Brasil, entrei na BP, que é uma empresa também multinacional de petróleo, uma empresa gigantesca, por sinal, e que no Brasil tem um segmento de energia renovável, né, enfim, usinas de açúcar e bioenergia, e eu trabalhei 3 anos lá, também como corporativo, também para implementar um programa de confiabilidade nas 3 usinas do grupo, aqui no Brasil. Iniciei nessa ocasião um MBA em gestão empresarial pela FGV, que fui terminar já na Bahia, quando eu me mudei para lá, para entrar na Andritz. Andritz é uma empresa austríaca, fabricante de máquinas, especialmente fabricantes de máquinas de papel e celulose, fábricas, eles montam fábricas de papel e celulose no mundo, e eles têm um segmento de prestação de serviço, fazem a gestão de toda a manutenção de algumas fábricas, né, no Brasil, quer dizer, no Brasil não, no mundo, e aí, nessa ocasião, eles estavam fazendo gestão da manutenção da fábrica, numa fábrica de celulose na Bahia, que é a atual Bracell, não era Bracell na ocasião, que é do mesmo grupo que comprou a Luarcel aqui em Sois Paulista, que agora também é Bracell aqui, está construindo a maior fábrica de celulose solúvel da América Latina, enfim. Mas não foi uma experiência muito boa para mim essa da Andritz, não me adaptei muito ao ramo de prestação de serviço, não me adaptei muito à cultura da empresa, e aí eu acabei tomando a decisão e pedi o meu desligamento, concluí o meu MBA, e voltei para São Paulo, para Bauru especificamente, porque eu queria realizar um velho sonho de fazer um mestrado em engenharia mecânica, e aí fiquei em dedicação exclusiva para o mestrado, estou agora numa fase mais de conclusão, e estou, inclusive, já prestes a retornar para o mercado de trabalho, né, provavelmente para a mineração. Vamos ver se vai realmente consolidar isso, mas está bem perto de fechar isso aí. Então, basicamente, essa é a minha experiência, essa é a minha formação, essa é a minha trajetória, que, enfim, se depois alguém quiser conversar um pouco mais sobre, a gente
a gente pode falar, mas é isso que me habilita também a falar sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Mas, basicamente, a gente vai falar de gestão de ativos suportada pela confiabilidade, mas o que é ativo, né? Vamos tentar entender um pouco o título primeiro da apresentação. O que é ativo? Dentro da contabilidade, né? O ativo é um termo que ele é utilizado para expressar bens e direitos de empresas, das empresas, que as empresas possuem. E eles podem ser, né, é um conceito muito amplo, eles podem ser divididos aí em alguns grupos, que são os ativos que são físicos, humanos, intangíveis, financeiros, de informação. A confiabilidade, basicamente, cobre todos esses ativos, dos físicos às informações, os ativos de informações. Dentro de cada um desses grupos aqui, eu dei alguns exemplos do que é o ativo humano, por exemplo, enfim, financeiro e por aí vai. Mas, obviamente, que o principal foco fica dentro dos ativos físicos. Mas vocês vão ver durante a apresentação que, inevitavelmente, vai abranger as demais áreas. Não tem como. Então, pensando nos ativos físicos, eu trouxe só alguns exemplos aqui, bem pequenininhos, mas, enfim, para entender o que são os ativos aí que a gente está falando, né? Então, pode ser ali um exemplo do inversor de frequência, um conjunto motor-bomba, um redutor, um exaustor, medidor de vazão, enfim, de pressão, uma colhedora, aqui é uma colhedora de cana-de-açúcar especificamente, um tombador, que é um caminhão tombador também de cana-de-açúcar, um painel, um CCM, né, enfim, tudo isso são exemplos aí de ativos físicos e muito mais, então uma infinidade aí de ativos físicos aí. Bom, vamos falar um pouco de confiabilidade, né, no conceito de confiabilidade. Eu estou trazendo esse conceito da ABNT, NBR 5462, é uma norma de 94, já tem um tempinho, que trata de confiabilidade e mantenabilidade, né? E ela define da seguinte forma: confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas durante um dado intervalo de tempo. E tem uma nota lá na norma que diz que o termo confiabilidade é usado como uma medida de desempenho de confiabilidade. Bom, eu acho essa definição, tanto que eu trouxe ela, bem uma boa definição, mas por preciosismo, e aí eu repito, por preciosismo, eu queria fazer uma pequena modificaçãozinha, então, e destacar, basicamente, quando ele fala item, eu estou falando de ativos. Então, item, pensa no ativo. E aí, pode ser ativo físico, humano, enfim, financeiro, de informação, pensa especificamente no ativo físico, que é basicamente isso. Então, item é ativo. E capacidade eu trocaria por probabilidade. Mas, de novo, é só preciosismo. E eu incluiria no final da frase ali, período sem falhas. Então, eu vou ler de novo, com essas modificações. Então, o que é confiabilidade? É a probabilidade de um ativo desempenhar uma função requerida sob condições especificadas durante um dado intervalo de tempo, sem falhas. Essa é a definição. Então, a definição de confiabilidade, ela nada mais né, a confiabilidade é uma métrica estatística, tem muita matemática por trás disso, muita coisa de cálculo aí, estou falando com o pessoal que está fazendo aí as engenharias, né, as várias modalidades de engenharia aí, então, enfim, sabe bem o que é isso, usa-se muito dessa matemática, estatística, probabilidade, né, estatística, que tem, né, que aborda aí, né, uma função preterida. O que é a função preterida? Basicamente, os dados de projeto do seu equipamento, como você projetou o equipamento, que ele vai atuar, né, ele vai operar numa condição especificada, que nem sempre é exatamente a mesma de projeto, né, às vezes não é, então isso tem que ser levado em consideração para definir a confiabilidade, e num determinado intervalo de tempo. Então, vou dar um exemplo aqui. Confiabilidade, eu poderia dizer para vocês que, vamos supor que você compre um ventilador para sua residência, ventilador mesmo. E vamos supor que esse ventilador venha com essa especificação. Ele viria dizendo o seguinte para você: olha, esse ventilador tem 90% de probabilidade de operar sobre as condições na qual ele foi projetado, sem falhas, durante 2 anos, por exemplo. Então você sabe que até 2 anos ele tem 90% de chance de não falhar. Isso é probabilidade. Então, como que calcula isso? Isso aí tem bastante trabalho. Então, confiabilidade, ela tem até uma terminologia que se fala bastante, a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa é isso. É quando eu calculo, eu
modelo os meus equipamentos matematicamente e calculo qual é a probabilidade da falha dele. Quanto tempo ele vai durar, ele vai operar sem falha. Qual é a probabilidade dele operar nesse intervalo de tempo sem falha? Basicamente é isso. Eu gastei um tempo razoável nesse slide, mas porque eu acho que essa conceituação é importante. E ela, né, enfim, esses 2 slides que eu passei agora falam um pouco do que é o tema da apresentação. Bom, mas a gente também ouve falar muito sobre engenharia de confiabilidade, não apenas confiabilidade. E o que é engenharia de confiabilidade, né? Então, a confiabilidade em si é uma disciplina da engenharia para aplicar o conhecimento científico em, aí o campo é bastante vasto, componentes, produtos, sistemas, subsistemas, processos, fábricas, enfim, para assegurar que funcione como deve, sem falha, por um tempo requerido, em um ambiente específico. Veja que essa parte final um copia e cola ali da definição de confiabilidade, né? Não poderia ser diferente, porque, enfim, é um pouco, enfim, basicamente as mesmas conceituações, é claro. Então, a engenharia de confiabilidade, resumidamente, é a combinação de física, estatística e engenharia em uma única disciplina. Mas fiquem tranquilos, eu não vou ficar entrando em estatística, em matemática, em física, enfim, não vou falar disso agora. Eu vou focar muito na engenharia, na confiabilidade qualitativa, tá bom? Mas antes, eu quero passar, eu acho que é legal, como uma introdução, passar um pouco da história da confiabilidade, do histórico da engenharia de confiabilidade, da confiabilidade, tá? Então, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho que é importante porque tem algumas coisas daqui que justificam algumas coisas que eu vou falar na frente, enfim. Bom, a primeira vez que a palavra confiabilidade ela foi usada na língua inglesa, foi em 1816, e ela foi usada pelo poeta Samuel Taylor, que tinha uma ideia de descrever um atributo que era louvável, ou de uma pessoa ou um artefato. Então, enfim, nada a ver com o que a gente está falando agora, mas a ideia da palavra, né, enfim, ela bate, ela é igual, né, é parecida. Mas aí na década de 1910, né, ainda não exatamente falando de confiabilidade, mas é justamente por isso que os pilotos da Primeira Guerra Mundial já sentiam na pele as consequências da falta de confiabilidade, porque era mais provável que eles fossem abatidos por uma falha de um motor, né, do que pelo fogo inimigo. Então, era fato, caía-se muito avião nessa ocasião, não era porque eles eram abatidos, é porque falhavam. Na década de 1940, já durante a Segunda Guerra Mundial, o Robert Lusser, que é um engenheiro alemão, trabalhando num programa de testes de míssil V1, tornou-se o primeiro homem a reconhecer a necessidade da engenharia de confiabilidade como uma disciplina distinta, dado que os foguetes eram 100% não confiáveis. Então, incrível, mas esse é o fato, né? Então, na década de 50, o secretário de defesa norte-americano, o George Marshall, ele ordena para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, que priorizem a confiabilidade de equipamentos militares eletrônicos. Então, ali começa, sim, usar mais, propriamente dito, ainda dentro da área militar, mas, enfim, com essa preocupação de que os equipamentos precisavam ser confiáveis, né. Em 1951, esse engenheiro e matemático sueco, o Weibull, Valois Weibull, ele publicou um artigo na ASME, um artigo na revista de mecânica aplicada da ASME, isso aí, que é intitulado como uma função de distribuição estatística de larga aplicabilidade. Esse material, inclusive, esse artigo, inclusive, ele está disponível na internet, se vocês procurarem, vocês encontram ele, e ele é, sim, a base muito forte do que se fala em confiabilidade quantitativa. Quando eu quero calcular a confiabilidade, a modelagem de confiabilidade, uma das modelagens usadas é a modelagem de Weibull, usando esse artigo aí que foi publicado em 51. Bom, no final dessa década de 50, começa uma preocupação muito forte dos Estados Unidos com acidentes na aviação civil, dado que, nessa ocasião, havia uma taxa de acidentes aéreos de 60 acidentes aéreos por milhões de decolagem. Bom, é um pouco difícil de entender isso, então trouxe isso para os dias atuais. Hoje significaria dizer que nós teríamos aí 2 acidentes aéreos mundial, ao redor do mundo. Imagina, 2 acidentes aéreos por dia, eu não falei, né? 2 acidentes aéreos por dia ao redor do mundo
se fosse considerada essa taxa lá atrás. Então, era realmente um ponto de se preocupar, era uma questão a se preocupar, tanto que na década de 60, no início da década de 60, a Federal Aviation Administration e algumas companhias aéreas, junto com alguns profissionais liberais, formaram um grupo de trabalho, né, e, a partir disso, lançaram 2 programas de manutenção, que eles intitularam aí como MSG-1 e MSG-2 para manutenção de aeronaves, basicamente. E eu vou voltar a falar disso nas décadas seguintes. Mas, enfim, em 1960, a Escola Americana de Pós-Graduação Naval tornou-se a primeira instituição a ensinar engenharia de confiabilidade. Em 63, a Universidade do Arizona tornou-se a primeira universidade de pesquisa a ensinar confiabilidade. Em 63, a NASA adotou diretrizes para garantir a confiabilidade de todos os sistemas espaciais. E durante toda a década, os programas aí da NASA, né, enfim, da Gemini, Mercury, Apollo, produziram diversas normas e documentos para assegurar a confiabilidade do programa espacial tripulado. Então, enfim, aí estão já produzindo bastante coisa aí de confiabilidade. Em 70, então, especificamente em 1978, 2 engenheiros da United Airlines, os americanos Nolan e Heap, publicaram um relatório de 520 páginas, que ele é baseado foi baseado no estudo daquela força-tarefa que eu citei lá no início de 1960. Então, eles reuniram todas aquelas informações, os históricos de falhas, todo esse estudo gerou este relatório. Esse relatório também está disponível na internet, enfim, só em inglês, infelizmente, mas está disponível na internet. E eles intitularam esse relatório como RCM. RCM é a sigla de inglês, né, mas enfim, traduzindo para português, é manutenção centrada em confiabilidade, que muitas vezes, talvez vocês já ouviram falar de MCM, MCC, manutenção centrada em confiabilidade. É isso aí, é a tradução disso aqui, RCM. Então, RCM era um processo, enfim, tinha uma ferramenta dentro desse processo, e foi criada aí por esses 2 engenheiros em 1978. Em 1980, usando como base esse estudo, esse relatório emitido por Nolan e Heap, foi elaborado um novo plano de manutenção, que eles intitularam MSG-3, que é o plano de manutenção que hoje se utiliza nas aeronaves em todo o mundo. Então, enfim, com base nesse estudo aí do Nolan e do Heap. E também, em 1980, as indústrias começam a implementar programas de confiabilidade, e a indústria automobilística é a pioneira no uso da confiabilidade. Na década de 90, o John Mowbray é um sul-americano, radicado na Inglaterra, ele é engenheiro, com experiência em mineração, em indústria, basicamente. Ele, enfim, querendo resolver os problemas que ele tinha no dia a dia dele, da manutenção, ele ouviu falar, né, desse relatório de Nolan e Heap, de 78, foi buscar o relatório, entrou em contato com os 2 engenheiros lá, e eles fizeram algumas conversas, e aí ele trouxe essa experiência da manutenção aviônica, esse termo não existe, mas enfim, trouxe essa experiência da aviação para a indústria, e aplicou isso na indústria, e aí, com os resultados que ele conseguiu obter, ele publicou um livro, a primeira edição do livro, que se chama RCM2, né? Por que RCM2? Obviamente, porque a RCM1 é do Nolan e do Heap. Óbvio que a ideia principal é a mesma, né? Não se mudou a ideia, mas ele deu uma repaginada para a cara da indústria, né? E em 99, usando essas referências aí do John Mowbray, a Sociedade Americana de Engenharia lança 2 normas, que é a JA 1011 e 1012, que define como implementar a RCM, como implementar o RCM, tá? Então, isso é muito importante, e é o que se usa até hoje. Essa norma internacional que usa para desenvolver, para implementar a ferramenta RCM. Bom, avançando, na década de 2000, é lançado pelo IAM, que é o Instituto de Gerenciamento de Ativos britânico. Na verdade, foi desenvolvido por eles e foi publicado pelo BSI, aí, que é o British Standards Institute, uma norma que se chama PAS 55. E isso foi lançado na Inglaterra, né? Primeiramente na Inglaterra. E aí,
isso em 2004. Em 2008, esse documento ele foi revisado com a inclusão de outras 50 instituições, né, não somente a IAM, mas outras 50 instituições espalhadas pelo Brasil, por todos os países, por 10 países, melhor, para aqui, por 10 países, dentre eles tem o Brasil, representado pela Abraman, que é a Associação Brasileira de Manutenção. Bom, disso nasce a ISO 55000. Em 2014 é lançada a ISO 55000, que é uma norma internacional que compreende gerenciamento de ativos empresariais de qualquer natureza e funciona como um importante guia para as empresas atingirem a excelência nesse processo de gestão. Então, enfim, com isso tudo, a gente percebe que confiabilidade é um termo relativamente novo, né? A gente está vendo que é novo, ainda tem muito para se desenvolver. Existem empresas já certificadas na ISO 55000, mas são poucas as empresas ainda, e tem muita oportunidade. Diria para vocês que estão aí em formação, se interessarem pelo tema, se aprofundarem nisso, estudarem, né, fazerem cursos, enfim. Hoje no Brasil tem pós-graduação em higiene de confiabilidade, depois eu vou falar um pouco sobre isso no final, enfim. Esse é um campo que ainda está muito... Enfim, as empresas não aproveitam isso ainda, por várias razões, e eu vou tentar mostrar um pouco dessas razões aqui para vocês, tá, na apresentação. Então eu vou continuar, mas agora eu vou definir para vocês um conceito um pouco diferente, quer dizer, diferente não, mas a confiabilidade, como eu disse lá no título, muita gente fala, confiabilidade, manutenção. Não, confiabilidade não é manutenção. Confiabilidade, ela deveria ser minimamente uma área responsável pela manutenção, sim, mas não só pela manutenção, pela operação, obviamente, pela engenharia. Minimamente eu diria essas 3 áreas, mas ela abrange todas as áreas da empresa, não tem como. E eu acredito que eu vou conseguir dar essa ideia para vocês aqui, porque todas as áreas da empresa afetam a confiabilidade. Então pensa, a confiabilidade ela nasce, pensem, vamos comigo aqui, a confiabilidade ela nasce desde quando você começa a criar uma ideia, um conceito, um projeto. Eu quero construir uma fábrica, sei lá, de papel e celulose, quero construir essa fábrica. Então eu começo a desenhar, projetar, especificar, passo para a compra, né, dos equipamentos que vão compor esse processo, esse sistema, essa fábrica, faço a instalação, faço o comissionamento, depois de instalado, e entro na minha operação. Bom, todas as etapas, imagine, se eu não fizer uma boa compra, se eu não fizer uma boa instalação, se eu não fizer um bom comissionamento, se eu não fizer um bom projeto, inevitavelmente, eu não vou ter uma boa confiabilidade. Por isso que todas as áreas, elas afetam a confiabilidade. E aí, após isso é que entra a manutenção. E a manutenção aqui eu dividiria ainda em 3 partes, na preditiva, preventiva e reativa. Eu dividiria não, isso é normas, né? Isso é o que a teoria nos diz, tá? Então, enfim, divide essas três partes que estão relacionadas ali com a curva PF. Pô, mas o que é curva PF? Eu vou explicar para vocês já no próximo slide. Quer dizer, já vou até avançar para ele. Então, curva PF. Curva PF, pessoal, ela eu diria que qualquer pessoa que for de confiabilidade, que trabalhar com confiabilidade, o mínimo que tem que saber é sobre isso aqui, sobre a curva PF. E eu vou tentar explicá-la para vocês e tentar mostrar para vocês, começar a dar a ideia para vocês de como eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Esse que é o fato, tá bom? Então vamos lá, curva PF. A curva PF ela tem no seu eixo X o tempo e no seu eixo Y as condições do ativo, tá? E lembre-se lá que eu falei, então tem o projeto, instalação, projeto, compra, instalação, comissionamento, operação. Aí o equipamento começa a operar. Ele está vindo operando lá, o verdinho, está operando. Aí ele apresenta uma falha, ocorre uma falha. Quando ocorre essa falha, que falha que é? É uma falha potencial. Então, o que é uma falha potencial? É uma falha que o meu ativo começou a apresentar, mas que ele continua tendo a sua função. Ou seja, começou um vazamento de óleo, começou um ruído, começou uma vibração, mas o meu ativo continua operando, continua entregando a sua função. Se eu não tratar essa falha, o que vai acontecer? Essa falha vai se tornar uma falha funcional. F, falha funcional. Então, a falha funcional é quando o meu ativo deixa de exercer a sua função. Então, eu tenho 2 pontos específicos da curva PF, o ponto P e o ponto F. Ponto P de potencial, F de funcional. Então, curva PF, que vai desde a falha potencial até a falha funcional. Mas, em todo esse percurso,
Eu tenho várias oportunidades para identificar essa falha potencial. E quais são elas? Vamos lá. Se eu identificar essa falha potencial nesse momento aqui do tempo, aqui na linha do tempo, no momento P6, vamos dizer que eu identificaria, levando em consideração segurança, obviamente, não, quem vai meter a mão na máquina lá e tal, mas enfim, pense, eu vou colocar a mão na minha bomba, no meu motor, enfim, no mancal de rolamento, e vou identificar que ela está sensível ao toque. Eu estou percebendo que está esquentando a minha máquina, que está aquecendo. Quando é que eu consigo identificar, em que momento que eu, em quanto tempo, a partir do momento que eu identifiquei isso, que essa falha potencial vai se tornar funcional? Entre 1 a 5 dias na minha curva PF. Então, lembre-se, em 1 a 5 dias, é o tempo que eu tenho para corrigir isso antes do equipamento entrar em colapso, antes do equipamento quebrar. Bom, se eu identificar ruído, o ruído eu consigo identificar na curva PF entre 1 e 4 semanas. Então, são duas informações aí já que eu tenho na minha curva PF. No ponto 4, eu consigo identificar uma falha através do uso de PM quantitativa. O que é PM quantitativa? PM é uma sigla em inglês, enfim, como eu disse, eu não vou ficar traduzindo porque, quer dizer, eu vou traduzir, mas eu vou deixar sempre as siglas em inglês, porque quando vocês forem olhar a literatura, a maioria das literaturas vão usar essas siglas, então vocês conseguem identificar, quando eu falar de PM, PDM, que eu já vou falar na frente, enfim, vocês vão conseguir identificar isso mais facilmente, RCA, RCM, FEMEA, são siglas todas em inglês, facilmente identificadas na literatura, então acho que a ideia é de vocês irem se familiarizando com isso. Então, PM, manutenção preventiva, pense numa inspeção, como uma inspeção, por exemplo, e eu estou falando aqui de fazer uma inspeção, não uma inspeção de checklist, mas uma inspeção quantitativa, uma inspeção que eu consigo ir lá e fazer uma determinada medição. Enfim, eu vou explicar mais o que é PM quantitativo à frente. Então, aplicando essa ferramenta, eu consigo identificar uma falha na curva PF de 5 a 8 semanas. Se eu usar uma termografia, eu consigo identificar uma falha de 3 a 12 semanas. Se eu usar uma análise de lubrificantes, uma análise de óleo, eu consigo identificar uma falha de 1 a 6 meses. Se eu usar uma análise de vibração, eu posso identificar uma falha de 1 a 9 meses antes da falha potencial tornar-se falha funcional. Então, enfim, veja que essas 3 ferramentas aqui são as ferramentas de PDM. PDM, manutenção preditiva. Então, PM, manutenção preventiva, PDM, manutenção preditiva. Bom, enfim, usando ferramentas preditivas, eu consigo identificar a falha com mais antecedência, a falha potencial, antes dela se tornar funcional. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa curva, eu já tinha tido experiência, já tinha sido técnico de análise de vibração, dentro da Suzano, dentro de uma das funções que eu exerci, era isso, eu ia a campo, media a vibração, analisava, emitia relatório diagnosticando falhas, enfim. Quando eu vi isso a primeira vez, foi depois disso, eu falei, cara, isso aqui tá errado, não é possível. E aí, pensando, eu comecei a identificar, não, faz sentido. Você fala assim, por 9 meses com antecedência, até 9 meses, né, de antecedência, sim. Quando eu estava ali, olhando o meu espectro de vibração, e começava a notar uma alteração no meu espectro, mas não a ponto de pedir uma intervenção, era talvez esse ponto aqui que eu estou falando, com 7, com 8, com 9 meses de antecedência. E daí eu ia começar a monitorar aquilo. Quer dizer, monitorar não. Monitorar eu já monitorava. Eu começava a acompanhar mais de perto aquela máquina, eu começava a avaliar. Será que eu tenho todos os dados dessa máquina para calcular todas as frequências de falha? Será que eu tenho o meu desenho? Será que eu tenho possibilidade de ir a campo e verificar, sei lá, o meu redutor, será que tem uma tampa de inspeção que eu consiga abrir numa parada setorial para eu ver se o engrenamento tá lá, tem uma folga, por exemplo, ou não, que eu estou eventualmente identificando aqui na vibração. Enfim, eu começo a cruzar outras técnicas. Será que a análise de óleo já está identificando algum problema? Será que a termografia? Será que o histórico de manutenção indica alguma coisa? Enfim, até que eu consiga ter realmente a informação na mão garantida que, olha, é o momento de fazer a intervenção, cara, eu tenho bastante tempo antes para isso. Então, eu comecei a me tocar que, não, isso é fato, é possível sim, é isso aí. Então, veja bem, se a gente utilizar ferramentas de preditiva, a gente consegue com muita antecedência identificar a falha potencial antes que ela se torne falha funcional. E aí eu tenho tempo para agir, que eu vou mostrar isso à frente para vocês. Mas, daquele estudo de Nolan e Hipp, de 1978, eles levantaram lá, se eu não estiver enganado, foram 30 anos de histórico de falhas de aeronaves,
né, embora eles tenham começado a fazer esse estudo em 60 e eles publicaram o relatório em 78, mas eles já tinham histórico antes de 60, obviamente. 30 anos de histórico de falhas, eles classificaram essas falhas em 6 curvas de falha, que são essas aqui, que são apresentadas aqui, que eu vou explicá-las para vocês. E eles dividiram, então, essas falhas nessas porcentagens aqui. Então, 2% está na curva do tipo A, enfim, 7% na de D, e se você somar todas essas porcentagens, dá 100%, obviamente. Então, 100% das minhas falhas, elas são divididas com essa cara aqui, que a gente está vendo das curvas. O que é a curva A? É a curva da visão tradicional. Ou seja, eu tenho falha aleatória durante toda a minha vida, a partezinha verde, e depois eu entro numa zona de desgaste, que é quando ele vai ficando velho, o equipamento vai ficando ativo, vai ficando velho, o equipamento vai ficando velho, ele começa a apresentar falhas. Bom, então isso, que tipo de ativo, ou componente do ativo, eu tenho nessa, que se enquadra nessa curva de falha? São correias, polias, correntes, coroas, pinhões, rotores, tudo isso aí se enquadra nessa curva de falha. A curva B é talvez a mais conhecida de todos, que todo mundo fala, a curva da banheira, que tem alta mortalidade infantil, depois um período de falhas aleatórias, depois tem uma zona de desgaste lá no final da vida do ativo. É a curva mais conhecida, todo mundo fala a curva da banheira, mas não é só ela que tem mais 5, né? Enfim, e ela representa 4% de todos os meus ativos, o resto está dividido nas outras 6 curvas, então, enfim, ela tem a sua importância, obviamente, ela é uma curva que classifica alguns componentes ativos, como esses aqui, que são os componentes eletromecânicos, o motor elétrico tem essa característica de falhar sim, mas, enfim, não são todos os ativos componentes que falham dessa forma. Bom, aí eu tenho a curva C, que é envelhecimento lento, ou seja, ele vai tendo, a probabilidade de falha vai aumentando conforme a vida do ativo. Eu tenho como exemplos motores de combustão, pneus, válvulas, tubos, enfim, tem essa característica de falha, de comportamento de falha, né? Aí eu tenho a curva F, que é melhor quando novo, ou seja, assim que o ativo entra em operação, rapidamente ele começa a apresentar falha, mas logo, né, ele está sem falha, ele começa praticamente sem falha nenhuma, logo ele começa a apresentar falha, e depois ele permanece num período longo estável, sem falha, estável não, com falhas aleatórias ao longo de sua vida. Exemplos de equipamentos, né, de ativos, são equipamentos hidráulicos e pneumáticos. Bom, daí eu tenho a curva E, que é a falha aleatória constante durante toda a vida do ativo, e que o que está dentro desse grupo aqui são os rolamentos. Os rolamentos, basicamente, falham não tem uma predominância. Falha quando está no começo da vida, falha no final da vida. Não tem essa predominância. Tanto é que quando vocês fazem aí no curso de engenharia mecânica, fazem dimensionamento de rolamento, tem lá, a vida útil altíssima, vida útil não, a vida do rolamento é quase que infinita, vamos dizer assim, mas é claro, ela não é infinita porque eu não monto direito, eu não lubrifico direito, eu coloco ela em operações inadequadas, enfim, não vou entrar muito nos méritos, não, para a gente focar no que a gente precisa falar. Vamos na última curva aqui, que é pior quando novo, ou seja, uma alta mortalidade infantil e depois falhas aleatórias ao longo da vida. Isso aqui são equipamentos eletrônicos, equipamentos complexos, né, basicamente, que falham com essa característica aqui. Aí alguém pode estar se perguntando, mas isso aqui não é um estudo do Nolan e do Hipp? Não é um estudo que é para aviões? É isso aí, estudo para aviões. Mas, lembra que o John Mowbray trouxe isso para a indústria? E outros estudiosos, né, estudaram isso e levantaram essas curvas de falha. E é possível levantar isso, obviamente, tem que ter uma empresa numa maturidade muito grande, tem que ter dados para poder fazer isso, enfim, pessoas com conhecimento, mas não foge muito disso daqui. Tá? Essas porcentagens, elas não fogem muito disso daqui. Então, acho que isso é interessante, serve como uma boa referência para qualquer tipo de indústria, isso é que é o interessante, tá? Enfim, o que eu queria destacar aqui, que relativos à idade, quantos por cento de falha que eu tenho? 11%. E relativos que não tem relação com a idade, quantos por cento eu tenho? 89%. Pô, então 89% dos meus ativos não falham por causa da idade. Que muita gente fala, vai estar velho, ia quebrar mesmo. Não, ia quebrar mesmo, são aqueles que se classificam entre A, B e C, nas curvas de falha A, B e C, que são 11%. O restante não tem nada a ver com falha. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não sei quando ele vai falhar, eu tenho que monitorar. Não tem outro jeito. Tá? Bom, eu ainda destacaria que 72% das falhas acontecem no início da vida do ativo, que são as curvas B, a soma da curva B com a curva C. Bom,
Dentro dessas curvas de falha, né, aquilo que eu já até falei, né, aquilo que a gente pensava que ajudava a aumentar a vida do ativo, pode, na verdade, introduzir um período de mortalidade infantil, que é o caso aqui da curva F aqui, né? E aí eu trouxe uma adaptação de uma figura de um livro de gerenciamento de projetos do Stoner, do Rodolfo Stoner, do Petrobras, enfim, eu peguei uma figura que tinha lá no livro e fiz uma adaptaçãozinha aqui pra gente. Essa curva, vamos fazer um exercício rápido aqui, essa curva azul aqui é a curva que está no livro, né? Enfim, pensa nessa curva aqui. Que curva que é essa daqui, olhando para essa 6 aqui? Eu respondo para vocês, mas eu imagino que vocês já possam ter identificado, é a curva B, né? É a curva da banheira. Então tá, curva B. Aí eu faço a pergunta, se eu fizer a intervenção, vou pensar a intervenção aqui na troca do equipamento baseado no tempo. Então vou trocar o equipamento nesse momento aqui, desse tracejado aqui que eu identifiquei no gráfico, nessa tracejado vertical. Eu estou fazendo a intervenção no momento correto ou não? Pergunta. Fazendo no momento correto ou não? Alguns podem dizer, seria mais correto se eu tivesse mais para cá, enfim, ok, verdade, poderia ser mais correto se eu tivesse mais para cá. Mas o fato é, eu responderia que isso aqui está correto. Por que está correto? Porque se eu não intervir agora, vai chegar o momento do envelhecimento do ativo, na qual a probabilidade de falha aumenta consideravelmente e o ativo pode falhar, pode quebrar. Então, eu preciso fazer essa troca aqui para que eu monitore no começo, porque eu sei que ele tem uma predominância de falhas também quando novo, mas depois ele vai entrar num período longo de falhas aleatórias. E é isso que eu quero. Bom, vou dar mais um exemplo. Se eu tiver essa curva aqui agora, mudei a curva um pouco, é essa curva azul aqui, ó, agora. Que curva que é essa daqui? Né? Qual é a da 6 aqui? É a curva F, né? A curva F. Então tá, então na curva F agora, se eu fizer essa intervenção ali, baseado no tempo, né, eu falar, troca esse ativo com esse tempo aqui, baseado no tempo. De tempo em tempo, troca esse ativo, troca esse componente desse ativo. Aqui. Estou fazendo certo essa intervenção ou não? Não, pessoal, não estou fazendo certo, porque se eu trocar o ativo aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar em operação com uma alta taxa de falha, porque ele predomina falhas quando novo, enfim, e ele estava bom. Então, o que eu tenho que fazer? Monitorar, gerenciar a minha falha, monitorar. E aí, se eu encontrar uma falha, aí eu faço a intervenção. Não encontrei falha? Deixa o equipamento operando. Uma curiosidade só aqui para vocês, que é interessante, eu sempre gosto de falar isso aqui. Quando vocês vão comprar uma televisão, por exemplo, o vendedor lá chega para você e fala para você assim, você quer comprar a garantia estendida? Pô, você está fazendo um investimento altíssimo, numa televisão gigante, 4K e tal. Você fala, cara, tô pagando 5 mil nessa televisão, vou fazer a garantia estendida. Besteira, você está jogando dinheiro fora. Porque uma televisão é um equipamento eletrônico, se classifica como um equipamento que tem uma falha F, na curva de falha F, ou seja, ele tem chance de falhar quando ele é novo. Depois de um tempo, a chance de falha dele é baixíssima. Tanto é que vocês devem estar se perguntando, sua televisão está... Normalmente você vê por aí televisões pifando, falhando? Não, a gente não vê isso. Não estou dizendo que não acontece. Acontece, claro, porque tem as falhas ao longo da vida. São falhas aleatórias. Elas vão continuar acontecendo. Mas a predominância de falha dela é no início da vida. Então, não compre garantia estendida de equipamentos eletrônicos. Agora, eu comprei uma máquina de lavar roupas. Ela tem parte mecânica. Bom, aí talvez eu comece a pensar, porque ela se classifica mais aqui com uma B. Por quê? Tem parte eletrônica, elétrica e tem mecânica. Então, vamos dizer que sim, eu faria a garantia estendida nesse caso. Mas só uma curiosidade, tá? Então, vamos lá. As revisões que a gente pensava com base no tempo, elas são inadequadas para a maior parte dos ativos. 89% dos ativos não falham com relação à vida. Guarde essa informação. Isso é muito importante. Não é o Kleber que está falando isso aqui, não sou eu que estou falando isso. Está nos livros, está nos estudos, tá? Então, enfim, isso é fato, acontece. E eu tive a oportunidade de implementar essas teorias aí na prática, em algumas empresas que eu passei, e o resultado aparece. Bom, então a gente tem que fazer certo o trabalho certo. O que é fazer certo o trabalho certo? Eu já falei um pouco aqui para vocês, né? Fazer preditiva é fazer certo o trabalho certo. Então eu vou falar para vocês o seguinte, o que é interessante a gente fazer? 50% do tempo do seu manutentor é o mecânico, eletricista, instrumentista, enfim, ele tem que ser, 50% do tempo dele tem que ser atuando com PDM, preditiva, manutenção preditiva.
30% com PM, manutenção preventiva, e 20% com outras manutenções no geral. Mas eu dividiria aqui a PDM em duas, na PDM e CPDM. Então, 15% executando PDM. O que é executar PDM? Executar as técnicas preditivas, fazer análise de vibração, análise de óleo, termografia elétrica, termografia mecânica, ultrassonografia e por aí vai. E 35% do tempo do seu eletricista, mecânico, instrumentista, enfim, é corrigindo os problemas que eu identifiquei na execução da preditiva. Então é isso. 15% executando o plano, 35% corrigindo as falhas que eu identifiquei naquele plano, as falhas potenciais, né? Enfim, e a PM também eu divido em duas, ou seja, 15% para executar o plano de preventiva e 15% para corrigir as falhas. E ainda tenho como dividir aquele outros ali em 3 partes. Uma das partes, que eu diria 5% da equipe de manutenção, vai usar essa estratégia de manutenção, essa estratégia de manutenção, que é a Run to Failure, rodar até falhar. O que é rodar até falhar? Que estratégia é essa? Que maluquice é essa? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Não adianta, você não tem como fazer um plano de manutenção para verificar um sistema de iluminação, para identificar uma lâmpada. Estou pensando nisso. Uma lâmpada. Não adianta, você fala assim, faz um plano, vai lá, acende e apaga 10 vezes. Se não queimou a lâmpada em 10 vezes, a lâmpada está boa. Aí a próxima pessoa que entra, vai, acende e ela queimou. Ou seja, não tem como você fazer um plano para isso. Qual é a estratégia de manutenção? Quando queimar, eu vou lá e troco. Essa é a estratégia de manutenção. Não tem outra coisa a fazer. Não gaste tempo com isso. Então, rodar até falhar é uma estratégia de manutenção. Bom, aí 5% são aquelas corretivas que são indesejadas. Elas vão acontecer, inevitavelmente, mas eu quero que 5% apenas da minha equipe de manutenção trabalhe com corretiva. O restante é tudo o restante que a gente está vendo aqui. E 10% com outras tarefas. Por exemplo, as corretivas que podem ser programadas. Né? A correção de um equipamento que eu não identifiquei através dos planos de manutenção, preventivo e preditivo, que eu identifiquei lá, o operador identificou, sei lá, foi abrir uma válvula, estava dura demais, e ele pediu para a manutenção fazer uma intervenção, mas eu posso esperar para fazer essa intervenção, eu posso fazer ela dentro de um planejamento. Então, entra nesses 10%, por exemplo. E cursos, diálogos de segurança, e por aí vai, entra nesses 10%. Tá? Então, eu diria para vocês o seguinte, que se eu somar PDM, CPDM, PM, CPM, eu tenho o que eu chamo de manutenção proativa. Então, manutenção proativa é a soma dessas 4, enfim, da PM, PDM, da CPM e CPDM. E, somados 4, tem, então, 80%. Então, 80% do tempo do seu manutentor tem que ser executando a manutenção proativa. Se você quer mudar a realidade, se você quer fazer certo, o trabalho certo, faça dessa forma. É uma dica que eu estou dando para vocês, valiosa. Essa dica eu já vi na prática, funciona. É possível sair fazendo desse jeito, nessas quantidades, logo de cara? Não faz. Mas você tem que objetivar isso, determinar um tempo para chegar nisso, monitorar com KPIs, com indicadores, e chegar nisso aqui. Aí você vai ter resultado, aí você vai ganhar dinheiro para a empresa, você vai reduzir, vai aumentar a disponibilidade dos seus ativos, enfim, vai ganhar dinheiro, vai ganhar notoriedade, né? Vamos lá, vamos continuar. Ainda, eu acho que talvez eu já tenha convencido vocês da preditiva, né, da importância da preditiva, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, você prefere fazer um check-up do seu coração usando técnicas não invasivas? O que são técnicas não invasivas? É um ecocardiograma, uma cintilografia, um teste ergométrico, enfim. Ou você prefere abrir o seu peito lá, vai no médico, eu quero ver se meu coração tá bom, que isso eu tô bem. Vai lá, abre. Falei que arranquei meu fone. Vamos lá. Vai lá, abre meu peito e verifica se meu coração tá bom. É assim que a gente faz? Por que não é assim que a gente faz? Porque a gente tem técnicas preditivas, a gente tem instrumentação, a gente tem técnicas não invasivas que podem me identificar a falha sem precisar abrir o equipamento. E toda vida que eu abro o equipamento, eu tenho chance de inserir um problema. O médico pode falhar, eu posso esquecer um instrumento lá dentro, sei lá, enfim. Tem condições que são difíceis de controlar, e proativo na fábrica não é diferente. Então, por que eu vou... abre para inspeção. Não, abre para inspeção quando esse é o último recurso. Tem muitos recursos antes deste. Então, use. Né? Para endossar mais isso, quero fazer um comparativo entre a preditiva e a preventiva, e usar dados reais, que eu tenho dessa fonte aqui,
que é uma consultoria norte-americana chamada MRG, basicamente. Enfim, são dados aí reais, tá? Eles têm dados aí para várias empresas, né, enfim, de mineração, de açúcar e bioenergia, de processamento químico, enfim, eu trouxe uma de processamento químico para vocês, tá? Então, isso aqui é um conjunto de informações, quer dizer, isso aqui é várias empresas, várias, ao redor do mundo, não é só nos Estados Unidos, essa consultoria, eu trabalhei com essa consultoria na Bung no Brasil, quer dizer, essa consultoria, ela trabalhava com a Bung em todo o mundo, né? A Bung tem unidades aí em todos os continentes, então, enfim, essa é uma consultoria que apoiou a gente na implementação de confiabilidade ao redor do mundo, e ela tinha dados, né, tem vários dados estatísticos, e aí são os dados estatísticos de empresas de processamento químico. E eu quero explicar para vocês rapidamente, para fazer sentido o que a gente vai comparar de preditiva com preventiva, eu quero falar para vocês sobre essa coluna aqui rapidamente, que é o RAV. Porcentagem do custo de manutenção. Qual é o custo de manutenção em relação ao RAV? RAV, o que é o RAV? É Replacement Asset Value, é valor de reposição do ativo, que é um custo para substituir a capacidade de produção atual de uma planta. Ou seja, você tem uma planta que produz um determinado produto lá e ela tem uma determinada tecnologia. Quanto que custaria para eu fazer uma planta exatamente igual àquela, com a mesma capacidade de produção, com a mesma tecnologia daquela? Esse custo é o meu custo de reposição do ativo. Não é muito fácil se levantar esse custo, tem empresas especializadas para levantar isso, mas enfim, é essa a ideia. Custo de valor de reposição do ativo é isso. Então, eu quero fazer só um exemplo para mostrar a importância. Bom, primeiro, antes, eu quero falar só que é o seguinte, quando você fala de valor de reposição do ativo, você usa isso e faz esse comparativo do custo de manutenção pelo valor de reposição do ativo, é interessante porque você consegue fazer comparativos mais fidedignos entre as empresas do mesmo segmento, porque você elimina a minha empresa tem uma capacidade de produção maior do que a sua, a minha empresa tem mais funcionários do que a sua, a minha empresa tem uma tecnologia diferente que a sua, então é difícil de eu falar se eu estou bem ou se eu estou mal em custo de manutenção, né, quando eu comparo custo de manutenção, é difícil falar. Então, uma forma que se criaram é através disso aqui, quando eu uso o valor de reposição do ativo, enfim, em porcentagem, eu estou falando qual é o custo de manutenção em relação ao valor do meu ativo, então eu consigo fazer uma comparação mais fidedigna. Então, enfim, essa primeira coluna fala disso. E ainda da importância do RAV, só um exemplo aqui para a gente falar rapidamente, pensa numa empresa que tem um valor de reposição de ativo de 100 milhões de moedas, pensa qualquer moeda, dólar, real, enfim, qualquer moeda. Pensa em 100 milhões, uma empresa, várias empresas têm. Quando eu trabalho na Bung, por exemplo, tem algumas empresas de 100 milhões, tem empresas de 300 milhões de valor, enfim, só para ter uma noção de grandeza, mas 100 milhões não é uma empresa pequenininha, mas também não é uma empresa grandona, não. Mas, enfim, 100 milhões, né, de moedas. Quanto que custaria, qual a economia que eu teria se eu conseguisse fazer uma movimentação, vou dar esse exemplo aqui, ó, de mudar de patamar de 8,9, o custo de manutenção em relação ao RAV, para 7,1, considerando que a minha planta tem um custo de 100 milhões. Bom, uma conta simples, 8,9 menos 7,1, 1,8, 1,8% de 100 milhões, eu conseguiria economizar com manutenção, com estratégia de manutenção em um ano, 1,8 milhões em economia. Parece muito, né? E é muito. É só para dizer para vocês quão importante é essa porcentagem. Para dizer para vocês assim, quando eu tenho uma planta aqui com 13,7% em relação a 3,1%, é muita coisa de diferença. Aí, é isso aí que te responde se é muita coisa de diferença. Então, essa é a ideia. Então, conceituei muito rapidamente o que é RAV, mas para dizer para vocês o seguinte, eu vou comparar para vocês as técnicas preditivas e preventivas e vou comparar duas linhas apenas. Quando essa MRG tabulou, né, esses dados dessas empresas de processamento químico, ela tabulou em 4 quartis. Então, ela pegou as empresas e dividiu em 4 partes, 4 quartis. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E eu vou comparar só a média do primeiro quartil com a média do quarto quartil. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar comparando a PM. PM, manutenção preventiva. Então, quantos por cento dos meus ativos são monitorados por manutenção preventiva nessas plantas aqui que eles levantaram esses dados? Bom, nas empresas que têm 3,1% de custo de manutenção por RAV, 23% dos ativos são monitorados por PM. E quantos que são na empresa que está no quarto quartil, que tem 13,7% de custo de manutenção por RAV? 37%. Pô, estranho.
Os caras que estão pior de resultado financeiro fazem mais preventiva do que os que estão melhores? Meu amigo, é isso aí que eu estou falando toda hora. Preditiva é melhor que preventiva. Não estou falando que preventiva não se deve usar e ela não é boa. Ela é, mas tem que saber usar e tem que priorizar aquilo que é mais importante, preditiva. Então, vou comparar as preditivas agora, vou comparar as outras técnicas. Então, pensa aqui, ó, análise de vibração. Das empresas que estão no primeiro quartil, essas aqui, 78% dos ativos possíveis de monitorar a vibração são monitorados por vibração, contra 9,3% nas de quarto quartil. Termografia mecânica, 60,1 contra 3,6. Vou pular a termografia elétrica, eu falo dela por último. Análise de óleo, 35, 37, 36, desculpa, contra 5,1. Outras técnicas outros ensaios não destrutivos, né? Que são ensaios não destrutivos. 42% dos ativos são monitorados com ensaios não destrutivos nas empresas de primeiro quartil, contra 8,9. Ou seja, a gente percebe que tem muito mais técnicas preditivas sendo aplicadas nessas empresas e menos preventivas do que nessas aqui. O que significa dizer que o resultado aqui é bom por causa disso. É uma das conclusões possíveis. Isso é muito interessante, entendeu? Eu deixei para falar por último aqui a termografia elétrica, porque tem uma curiosidade. Perceba que a diferença entre a empresa de primeiro quartil e de quarto quartil não é tão significativa assim. 56% das empresas de quarto quartil fazem termografia elétrica. Acontece que elas fazem com um único objetivo, de diminuir o valor de seguro, uma vez que se a empresa faz dos seus equipamentos, dos seus comandos elétricos, enfim, das suas salas elétricas fazem termografia elétrica, eu monitorando isso, eu tenho menos chance de acontecer uma catástrofe, enfim, um incêndio, então isso diminui o valor do meu seguro, é apenas por isso, não pela questão da gestão de ativos, infelizmente, né? Enfim, eu acho que com isso eu endosso legal para vocês aí, dou mais argumentos para vocês com dados reais de empresas, né, da importância da preditiva versus a preventiva. Então, o que a gente precisa é fazer uma mudança de cultura. O que a gente precisa é sair da manutenção reativa para a manutenção proativa. A manutenção reativa, hoje, 20% do trabalho, ele vem do que é preventivo e preditivo. Vem da CPM, da CPDM, da PM, PDM, enfim, 20% vem desse trabalho, executando os planos e corrigindo as falhas. Mas o restante, 80%, é trabalho urgente, sem planejamento. Ele é importante, mas não tem planejamento. Normalmente é quebra. E aí, enfim, é isso que acontece no mundo onde se conserta quando quebra. É o mundo da manutenção reativa. Agora, a ideia é mudar para isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. A ideia é mudar para manutenção proativa, 80%. Então, 80% da minha manutenção ser proativa, ou seja, eu executar as inspeções quantitativas, eu pegar os resultados dessas inspeções e alimentar o meu planejamento, fazer a minha programação de manutenção, passar isso para a minha coordenação de área, meus supervisores de manutenção, que entrega isso para o meu executante, que devolve para o meu coordenador a ordem apontada, quando ele conclui a ordem. Esse apontamento da ordem gera feedback nas ordens de serviço, né? Gera uns feedbacks para alimentar o meu planejamento, para ele melhorar o meu planejamento, que alimenta o meu engenheiro de confiabilidade para ele gerar dados, para fazer ajustes das PMs, das PDMs, para identificar a necessidade de treinamentos, para fazer as análises de causa raiz, enfim. E o restante, os outros 20%, vem lá do rodar até falhar, das manutenções corretivas, daquilo que a gente já falou. Então, apenas 20% deve vir disso aqui. Esse é o modelo da manutenção proativa. Né? Enfim, de uma forma bem resumida, né? É isso aqui. Isso aqui é a mudança de cultura que a gente tem que fazer. Mas como que a gente pode fazer tudo isso aí? Parece fácil, né? Quer dizer, parece fácil não é fácil, é difícil pra caramba, inclusive. É muito difícil. As empresas têm muita resistência para isso. Tem muita resistência para isso. Mas tá aí, nossa oportunidade nasce disso aí, dessas dificuldades aí que a gente tem. Se a gente conseguir estudar e convencer, a gente consegue trazer ótimos resultados para as empresas e a gente, consequentemente, cresce também. Bom, enfim, como que a gente faz tudo isso? Gestão de ativos suportada pela confiabilidade. Vou defender o tema da minha apresentação. Então, eu vou trazer para vocês um guarda-chuva do que eu diria para vocês assim, ó, o que está debaixo do guarda-chuva da confiabilidade? O que é importante eu pensar na confiabilidade para implementar um programa de confiabilidade, para eu fazer que tudo isso aconteça? Vou falar para vocês. Primeiro, eu começo com o estudo de caso.
Aí eu vou exemplificar, eu vou explicar rapidinho o estudo de caso, que é definir a estratégia, se eu vou usar mão de obra própria, se eu vou usar mão de obra externa, se eu vou usar terceiros, não, se eu vou usar consultorias para poder definir as minhas estratégias de manutenção, se eu vou usar as normas da SAI, se eu vou usar ISO 25000, enfim, defina a minha estratégia. Com base na minha estratégia definida, eu coleto os meus dados da minha fábrica. Então, eu vou lá ver como é que está a minha disponibilidade hoje, como é que está meu custo de manutenção hoje. Aí, baseado naquilo que eu defini como estratégia, baseado nos dados que eu tenho hoje, eu avalio qual é o meu retorno financeiro durante um determinado período de tempo. Defino, então, quais são os recursos para implementar isso, recursos materiais, humanos, e apresento o projeto para a autogestão da empresa. Bom, a ideia é, com tudo isso, aprovar o projeto, né? Vamos entender que a gente aprova o projeto, não é fácil, mas enfim, essa é a ideia. Então, aprovado o projeto, eu disponibilizo os recursos, eu capacito os meus recursos, eu defino meus fluxos de trabalho, às vezes eu tenho um fluxo de trabalho, eu preciso só adaptar, eu adapto ou eu compro um CMMS. CMMS também é uma sigla que vem do inglês, que significa Sistema de Gerenciamento da Manutenção Computadorizado, é o software de manutenção. Enfim, faço um trabalho de base, faço uma lubrificação confiável, lubrificação é muito importante na confiabilidade, estruturo minhas equipes, defino os processos de planejamento e programação, defino os meus indicadores de manutenção, de confiabilidade, que eu vou monitorar todo esse processo, faço um plano de comunicação, faço um plano de sustentabilidade, defino as minhas análises de falha usando uma das técnicas, eu gosto de usar a RCA, a técnica de análise de causa raiz, eu vou falar um pouco dela à frente, adequo as minhas instalações, as minhas oficinas, enfim, compro ferramentas, adequo as ferramentas, especialmente as ferramentas para fazer as técnicas preditivas, defino se eu vou fazer com mão de obra interna ou externa, enfim, faço auditorias, faço a confiabilidade quantitativa, enfim. Eu vou destacar para vocês, porque a gente não tem muito tempo, esses 4 aqui. Vou tentar falar um pouco deles. Trabalho de base. Bom, no meu trabalho de base, eu começo fazendo a primeira coisa de tudo é a MEL, Lista Mestre de Equipamentos, onde eu defino a minha hierarquia, onde eu cadastro todos os meus ativos, com todas as informações que eu possuo de fornecedor, de modelo, enfim. E aí, com base na minha lista de ativos, que eu defino, construo o endereçamento delas, que é a localização funcional. A partir disso, eu faço a minha análise de criticidade, minha avaliação de criticidade. Muitas empresas fazem avaliação de criticidade, dividem em 3 níveis, ABC. Eu acho bastante importante e relevante, por isso que eu trouxe para vocês. Eu uso essas 5 áreas distintas, faço perguntas relativas à manutenção, produção, qualidade, segurança, meio ambiente. Com base nas respostas que eu dou para cada localização funcional que eu analisei, eu classifico, eu chego no número dessa localização funcional, o número de criticidade dessa localização funcional. Aí eu faço da outra localização funcional, da outra. Quando eu terminar todas as minhas localizações funcionais, eu consigo ter um ranking de criticidade, eu consigo ranquear a minha criticidade. E aí, uma vez que eu ranqueei a minha criticidade, eu posso dividir isso em faixas, que eu gosto de dividir em 4 faixas, A, B, C, D. Porque eu pego lá um número orientativo, 10% dos meus ativos que eu chamo eles de crítico, 35% são essenciais, 50% não essencial e 5% é rodar até falhar. Né? Enfim, posso juntar a B com a C com a D de dado, posso, e aí fica só a ABC. Mas considerando que o 5% final, eu vou usar qual estratégia de manutenção? Rodar até falhar. Bom, isso aqui é a base para eu fazer FEMEA e RCM. Beleza? E aí, depois de feita a MEL, lista mestre de equipamentos, depois de feita a criticidade, eu defino as minhas estratégias de confiabilidade. Com base nesses dados que eu falei, eu vou falar lá, qual vai ser o ponto de quebra para eu fazer RCM? Qual vai ser o ponto de quebra da minha criticidade para eu fazer FEMEA? Eu vou usar qual ferramenta? Quais estratégias que eu vou usar? Quais ferramentas eu vou usar de preditiva? Eu vou terceirizar? Vou fazer com mão de obra própria? Enfim, defino a estratégia, documento isso passa a ser o meu guia daí para frente. Aí eu vou fazer FEMEA e RCM. Bom, enfim, bem resumidamente, esse assunto é bastante amplo. FEMEA, ela tem como objetivo definir e propor melhorias no meu processo, no meu projeto, e ela foca em buscar a causa da falha para propor melhorias. Já o meu RCM, ele tem como objetivo as estratégias de manutenção, definir estratégias de manutenção, e ele foca em desenvolver planos de manutenção para gerenciar a falha. Mas a FEMEA e a RCM, elas estão intimamente ligadas no seu desenvolvimento. Tanto é que você usa
muita coisa que você fez na FEMEA para fazer a sua RCM. Lembrando que, então, FEMEA e RCM são ferramentas que eu uso no meu programa de confiabilidade, e são ferramentas proativas. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu uso essas ferramentas, eu elimino as falhas potenciais. O que são falhas potenciais? Aquelas que não comprometeram o funcionamento do meu equipamento. Então, por isso que FEMEA e RCM são são ferramentas, proativas, tá? Então, é um processo de gerenciamento de falha. Para eu fazer RCM, eu resumi as perguntas. Essas são as perguntas que estão naquelas normas lá da SAIA JA 1011, 1012. São essas 7 perguntas que eu preciso responder, basicamente, para fazer um processo de RCM. As perguntas, elas têm um texto um pouquinho maior do que está aqui, mas eu resumi, não perdendo a essência, para dizer o que eu tenho que analisar. Eu não vou ler as perguntas e tal, enfim, não é o objetivo aqui, mas só para mostrar quais são as perguntas, né? E aí, para dizer também que a pergunta 1, a pergunta 3 e a pergunta 4, elas são as mesmas perguntas que tem lá no FEMEA. Então, quando eu faço FEMEA, eu já tenho essas 3 perguntas respondidas no meu RCM. Aliás, quando eu faço FEMEA, eu posso ter a pergunta 5 respondida. Quer dizer, posso ter não. Eu tenho ela de uma certa forma respondida. Porque eu também faço alguns critérios de priorização na minha FEMEA que vão servir de base para eu fazer a análise das consequências de falha no meu RCM. Então, enfim, também vou usar para isso. Por isso está no azulzinho mais clarinho ali. E o sim, a pergunta 2 está num cinza, porque não é uma pergunta não é uma coisa que eu normalmente respondo quando eu faço FEMEA. Mas eu posso responder, e eu vejo na prática que muita gente responde. Então eu posso trazer isso lá da minha FEMEA também, se eu tenho isso respondido. Tá bom? Aqui é um exemplo de uma RCM. Um exemplo bem simples. Eu não tenho a pretensão nenhuma de mostrar, de vocês conseguirem ler e tal, tá bem pequenininho, mas enfim, só para mostrar a complexidade, né? Eu defini aqui, por exemplo, a função de um determinado componente, que é interessante falar disso também, componente não, de um sistema. Que é interessante falar isso também, RCM, normalmente eu faço para um sistema. A FEMEA, normalmente eu faço para um ativo. Então, dentro de um sistema, tem alguns ativos. Né? Então, enfim, eu não faço FEMEA para sistema, mas eu faço FEMEA para ativos. Agora, RCM eu faço para sistema, mas também posso fazer para um ativo especificamente. Enfim, é bem confuso isso. Bem, na verdade, é isso. Mas, enfim, eu defino a minha função. Estou falando de uma FEMEA, eu defino a minha função, a falha funcional, defino os modos de falha, você vê que são vários modos de falha que tem, uma lista continua. Para essa mesma falha funcional, eu tenho diversos modos de falha. E para cada modo de falha, eu tenho o seu efeito da falha, e eu tenho que descrever muito bem o efeito da falha, porque isso aqui que vai me gerar embasamento para eu fazer a avaliação das consequências de cada modo de falha. E aí, baseado na avaliação das consequências de cada modo de falha, eu defino quais são as ações que eu vou implementar, as tarefas propostas, defino frequência, enfim, tempo de execução e por aí vai. Uma ferramenta para eu construir planos de manutenção. Um exemplo bem simples, né, respondendo pelo menos 4 perguntas da FEMEA, da RCM. Se eu tiver um sistema aqui, um subsistema de bombeamento de água, enfim, eu tenho várias bombas aqui dentro desse subsistema que recebem água do processo, de um processo fabril, águas em temperaturas diferentes, que tem, sei lá, uma especificação de pH eventualmente diferente, enfim, e é um sistema que eu vou fazer a mistura dessas águas aqui para sair com uma água misturada, tá? Esse é o meu sistema. Então ele entra água e sai água, ele entra também energia elétrica para alimentar os motores que acionam as bombas. Enfim, esse é o meu subsistema. O que seria a função desse subsistema? Misturar a água, bombeando a pressão mínima de X metros de coluna de água com uma vazão de Y metros cúbicos por hora, uma vazão entre Y e Z metros cúbicos por hora. Essa é a minha função. O que é uma falha funcional? De forma bem simples, é não exercer essa função. Falha funcional, não misturar a água desse subsistema. E qual é o modo de falha? Bom, dentro de vários modos de falhas possíveis, eu trouxe um exemplo, que é o exemplo daquela bomba ali que ela falhou. E qual é essa bomba? É a bomba XPTO, qualquer. Não, bomba nome XPTO que eu dei aqui. Que ela está travada devido ao rolamento quebrado. É um modo de falha. Tem outros diversos modos de falhas. Por exemplo, a queima do motor elétrico, sei lá, a queima do acionamento elétrico, enfim, vazamento do selo mecânico, se é com selo mecânico que veda essa bomba, enfim, tem vários modos de falha possíveis aí. Eu trouxe esse exemplo. E qual é o efeito da falha?
quando acontece esse modo de falha, o efeito é que ocorre um desarme do dispositivo de proteção do motor, que desliga o motor. A central de operação comunica a manutenção para verificar se o problema é real, a manutenção realiza a troca da bomba, há um tempo aproximado de parada de 6 horas para a troca da bomba, caso a reserva esteja disponível. E não afeta a segurança, não afeta o meio ambiente, mas afeta a operação. Bom, baseado nisso, eu vou fazer então a minha avaliação, né, das consequências da falha e definir os meus planos de manutenção. Não, enfim, é muito difícil, como eu disse, tratar de tudo com profundidade, então a minha ideia é trazer um exemplo, espero que esteja dando uma clareada para vocês. Bom, uma vez que eu defini as FEMEAs, os meus RCMs, eu faço os meus planos de manutenção, que eles têm como objetivo lá, tem alguns tipos de plano, que é encontrar falha, que é baseado na condição, que é uma troca baseada no tempo, se for o caso, né, enfim, que eu tenho que aplicar no meu ativo ou na minha localização funcional, enfim, que eu tenho que planejar a minha tarefa, definir o tempo, o recurso que eu vou usar, o tempo de execução, qual é a frequência de execução, que é a cadência, enfim, e depois eu balanceio tudo isso, todos esses planos, né, baseado no meu recurso que eu necessito para executar esses planos, baseado no meu recurso que eu tenho disponível, eu balanceio isso durante um ano e faço aquele meu plano de 52 semanas, é muito falar esse plano de 52 semanas, é isso aí, basicamente. Bom, aqui, muito rapidamente, só para dar alguns exemplos de preditivo, eu já falei bastante delas, mas, enfim, algumas figuras que é legal para ilustrar, alguns ensaios não destrutivos também, a gente não tem muito tempo para explorar, mas, enfim, mix penetrante, partícula magnética, ultrassonografia, né, ainda em ensaios não destrutivos eu tenho réplica metalográfica, ensaio íris, teste hidrostático, enfim. Vou falar um pouco sobre as preventivas de checklist, né, as preventivas que não são as legais da gente utilizar. O que são as preventivas de checklist? Essas que a gente, infelizmente, encontra muito aí por aí ainda. São as PMs de listinha, né, que é verificar correia, verificar bomba, verificar parafuso da fundação, verificar ventilador, mas verificar o quê? O que está bom, o que está ruim? Então, as PMs de checklist desperdiçam muito recurso, porque elas não fornecem dados para monitoramento, elas dependem de muita habilidade do executante, elas podem levar a um falso resultado, né, tarefa não concluída de fato. Existe um estudo aqui da Marshall Institute que diz o seguinte, que 51% das PMs nos Estados Unidos são executadas por escrito. O que é executado por escrito? Vou traduzir para vocês. Simplesmente o mecânico, o eletricista, o instrumentista, pega aquele checklist, senta na bancada dele e vai lá e preenche sem a campo inspecionar o equipamento. Porque ele só tem que colocar lá, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Ele preenche aquilo lá, entrega pro supervisor, pro planejador, enfim. Ele não fez a inspeção, ele não foi a campo. Olha que absurdo, 51% das PMs são feitas dessa forma. Enfim, como eu poderia melhorar isso, né? Quer dizer, como que, se eu pegar dos 100% das minhas PMs que existe, 30% acrescentariam valor se elas fossem reescritas. 30%, se fossem, elas deveriam ser substituídas por PDMs. 30% não acrescenta valor nenhum, ou seja, deixa de existir, só está gastando recurso para fazer uma coisa que não agrega valor. E 10% agregam valor do jeito que estão. Então, apenas 10% das que existem hoje agregam valor do jeito que estão. Isso é um estudo, Marshall Institute. Bom, enfim, eu elenquei aqui vários benefícios de se fazer as PMs quantitativas. Eu falei para vocês que eu ia voltar nisso, estou voltando agora. Não vou falar muito delas agora, são 2 slides que eu montei aqui só para falar dos benefícios. Eu vou resumir todos aqueles benefícios, eu vou trazer as 2 que eu julgo que são as principais. As 2 principais são, quando eu faço uma PM quantitativa, eu minimizo as diferenças na habilidade do executante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu for a campo fazer uma inspeção, eu vou encontrar uma situação e vou relatar um determinado problema baseado na minha experiência e no meu conhecimento. Se o Gabriel for a campo fazer essa inspeção, ele vai encontrar talvez uma situação um pouco diferente da minha. Se isso for baseado na experiência de cada um. Agora, se eu tiver uma instrução clara, vai lá a campo, meça isso. Se tiver dentro disso, faça isso. Anota o valor que você encontrou, anota o valor que você deixou. Enfim, eu estou minimizando a chance de haver diferenças no que eu vou encontrar na inspeção e no que o Gabriel vai encontrar na inspeção, e, além do que, eu obrigo mais, né, não obrigo na sua totalidade, mas eu obrigo mais o meu manutentor não fazer lá o preenchimento da checklist lá na bancada sem ir a campo. Bom, enfim, e a outra vantagem é que elas são necessárias para monitorar as tendências com precisão. Então, vamos lá. Um exemplo de uma PM que é comum, né, verifica as correias.
Uma tarefa comum é verifica a tensão das correias. E aí surgem as seguintes perguntas. Como se verifica isso? Qual é a tensão correta? A correia está fora do especificado da especificação quando ela foi encontrada, quando foi lá medir? Qual é a tensão que foi deixada na correia? Então, se eu reescrever isso dessa forma, vocês acham que melhora? Olha lá. Meça a tensão da correia com o medidor de tensão de correia. Anote o valor que você encontrou. Ajuste se necessário. A faixa de tensão adequada é uma deflexão de X sobre uma força entre Y e Z. Meça a tensão novamente, anote o valor deixado. Opa, aqui diferenciou. Aqui eu gerei informação para prever o futuro, porque eu fiz uma vez e encontrei esse valor de desgaste, eu fiz outra vez e encontrei esse outro valor de desgaste, eu fiz terceira vez e encontrei esse valor de desgaste. Opa, estou vendo que existe uma tendência. E se eu continuar assim, o que vai acontecer? Lá no mês X, esse equipamento vai chegar no meu nível de desgaste máximo permitido e eu tenho que fazer uma intervenção antes disso. Então, enfim, gera dados estatísticos para eu fazer previsibilidade de falhas. Isso é uma PM quantitativa, que é possível gerenciar, fazer dessa forma. Bom, dentro daquele trabalho de base, ainda tem a lista de materiais, né? Que basicamente é definir quais são os componentes dos seus ativos mínimos que tem que ter, que eles têm que ser cadastrados no seu CMMS, né? Que isso ajuda muito, tremendamente, o seu planejador na hora que ele vai fazer o planejamento das ordens de serviço, e os executantes na hora que ele tem que fazer os atendimentos emergenciais, né? Imagina que você tenha lá num determinado motor o cadastro de quais são os rolamentos que você usa, qual é a ventoinha, qual é a proteção da ventoinha, enfim, isso facilita muito, né, esse processo de planejamento e no atendimento de emergência. Bom, eu falei agora do trabalho de base, eu vou falar agora sobre o fluxo de trabalho. Fluxo de trabalho, pessoal, eu trabalhei em algumas empresas, como eu já falei lá no início, e nas últimas 2 empresas eu implementei um fluxo de trabalho que tinha umas 15 páginas de fluxo da manutenção, estou falando só manutenção. Quer dizer, tinha alguma coisa até que envolvia engenharia, suprimentos e tal, mas o foco era manutenção. 15 páginas. Óbvio que eu não tenho como trazer isso aqui para vocês, então eu trouxe ela de uma forma mais lúdica, mas que eu acho que dá uma ideia principal do que eu acho que é um fluxo de trabalho correto. O trabalho começa com o quê? Com uma solicitação de serviço. Feita uma solicitação de serviço, ele tem que passar por um processo de triagem. Quem faz essa triagem é o meu supervisor de manutenção. Isso é o que eu defendo, tá? Enfim, a gente pode discutir isso depois, se for o caso. Mas, enfim, o supervisor tria, e aquilo que ele tria para quê? Né? Justificando. Ele tria para ver duplicidade, para ver inconsistência, para verificar se realmente é importante ser feito aquilo. E uma vez que ele definiu, é importante, então, e é possível planejar, eu vou passar isso para o meu planejador. Isso tudo via sistema, não é um que vai lá e entrega para o outro. Via sistema. Tudo via sistema. Enfim, entrega a minha solicitação de serviço para o meu planejador planejar, que vai lá e ele faz a reserva de materiais de serviço, e uma vez que ele reservou o material de serviço, ele envia isso para o meu programador de manutenção, para um sistema de programação, que muitas vezes pode ser ele mesmo, então o meu planejador para fazer, eventualmente, as 2 funções. Mas, enfim. Além disso, o meu próprio sistema gera aquelas ordens de serviço dos planos que eu cadastrei nele, os planos de manutenção preventiva e preditiva. E ele gera essas informações e alimenta a minha programação. Uma vez que eu tenho a minha programação, por exemplo, a programação semanal de manutenção, eu vou lá e começo a executar as minhas manutenções preventivas e preditivas. Aqui está só preditiva, mas está faltando aí preventiva também. Enfim, executa a minha preventiva e preditiva. Executei, eu faço o apontamento da minha ordem de serviço, e o resultado das manutenções, das inspeções, ele vai para o engenheiro de confiabilidade, que analisa os dados, e se tiver alguma anomalia, alguma coisa que ele julgue importante ser corrigido, baseado nas recomendações, nos diagnósticos, ele faz a solicitação de serviço que entra no fluxo aí normal de trabalho e vai chegar lá na minha programação, uma vez que ele identificou uma falha. Bom, a programação vai para o supervisor entrega para o executante, que executa, faz apontamento na ordem de serviço. Uma vez que ele apontou, ele gera feedback para o planejador, para verificar se o meu planejamento foi feito correto, com o tempo correto, com o material correto. Também gera dados para o meu engenheiro de confiabilidade, fazer aquelas previsibilidades, fazer análise de causa raiz, enfim. Uma vez que ele recebeu esse feedback do planejador, ele devolve essa ordem para o meu supervisor, concluindo a ordem, e o supervisor faz o quê? Encerra a minha ordem de serviço. Bom, esse aqui é o fluxo daquelas 80%, 90% do tempo do meu manutentor passa por esse fluxo aqui. Deve passar por esse fluxo aqui. Mas
Aqui eu não falei de corretiva, e elas acontecem. Mas só que quando acontece, eu também tenho que fazer uma solicitação de serviço. O correto é isso. Passa pela triagem. O meu supervisor pega aquela manutenção reativa e bypassa o planejamento, programação, bypassa tudo isso aí, vai direto para o executante. Ou seja, planejador que fica correndo atrás de rolamento que quebrou de última hora, que fica correndo atrás de peça, enfim, cara, ele não está fazendo tipo de planejamento, ele está sendo auxiliar de supervisor. Então, enfim, e aí a gente não vai mudar, não vai sair daquele 20-80 para o 80-20 lá do modelo reativa para o proativa. Bom, isso é o que eu chamo de fluxo de trabalho. Vamos falar um pouquinho rapidamente do planejamento e programação. Vamos voltar aqui na curva PF. Lembra da curva PF? Lá no ponto 6 da curva PF, olha lá, no ponto 6 da curva PF, é o quê? O calor sensível ao toque lá. Enfim, quando eu estou no ponto 6, eu estou com 1 a 4 dias antes da falha funcional acontecer. Então, quer dizer, minha falha está próxima de acontecer, olha lá, falha funcional. Aí eu pergunto, nesse período, eu tenho tempo para fazer aquele fluxo de trabalho que a gente acabou de ver, fazer avaliação, aprovação, fazer o processo de planejamento, processo de programação? Infelizmente, não tenho tempo. E daí o que acontece? Nesse período, já estou no fim de linha, não tenho mais como fazer bem o meu planejamento, as peças, os fornecedores podem não estar disponíveis, eu tenho que correr, não dá mais tempo de fazer as coisas direito, porque a falha funcional, ela está ali, ó, perto de acontecer já. Porque eu não identifiquei a minha falha potencial quando ela começou lá atrás, eu não usei as técnicas certas, podendo fazer tudo isso com mais calma, fazer no tempo certo, planejar. Então, enfim, é um ciclo vicioso que quebra, um custo só lá em cima, eu não consigo sair disso nunca. Eu preciso mudar isso aí, usando técnicas preditivas para eu ter tempo para fazer o processo de planejamento. Aplicando as técnicas corretas, eu quero fazer com que a minha curva PF, imagina, essa é uma curva PF, então o ponto P está aqui e o meu ponto F está aqui. Eu quero fazer com que esse ponto P e F cada vez seja mais distante, para eu ter mais tempo para eu fazer todo o meu processo de planejamento. O planejador no modo reativo, ele gasta mais tempo em reuniões, os cronogramas mudam todo dia ou a toda hora, ele precisa de 2 coisas à mão, pois ele nunca sabe o que ele vai precisar e, muitas das vezes, é comum faltar peça em estoque. Qual a importância do planejamento e programação? Tem um livro extremamente importante, é um handbook, que é o Maintenance Plan and Scheduling, do Doc Palmer. Eu tive, inclusive, a oportunidade de fazer um treinamento com esse engenheiro, com esse profissional. Extremamente importante esse estudo que ele fez, ele publicou nesse livro, enfim, ele fez medições e chegou a essa conclusão aqui. É chocante essa informação, mas ela é fato, é verdade, tá? 35% do meu tempo, do meu executante, ele é gasto realmente fazendo algum serviço quando eu não tenho planejamento de manutenção. Ou seja, numa fábrica que não se tem planejamento de manutenção, o tempo que o meu planejador gasta investindo, executando tarefas é apenas 35% do tempo. Os outros 65% do tempo ele está correndo atrás de peça, está no almoxerifado, está correndo atrás do supervisor, está correndo atrás de liberação da produção, enfim, está perdido. Não está usando tempo para realmente fazer aquilo que é preciso ser feito. Quando eu faço o planejamento de manutenção, esse número sobe para 55%. E você fala, só isso? Só isso. Mas quanto que isso representa? É pouco, parece pouco. Mas vamos discutir um pouco esses 2 números? Olha lá. Quando eu tenho 3 pessoas sem planejamento, 3 vezes 35, eu tenho 105% da minha mão de obra. Se eu tiver 2 pessoas com planejamento, 2 vezes 55, 110%. Ou seja, 2 pessoas com planejamento, dá 110%. 5% ainda mais do que 3 sem planejamento. Então, meu ponto de equilíbrio é de 3 pessoas. Ou seja, se eu fizer uma relação de 55 por 35, eu tenho 57% de melhoria. Ou seja, pensando que um planejador pode planejar para 15 até 20 pessoas, é o que normalmente se estabelece até para dimensionar uma equipe de planejamento, é essa a métrica. Enfim, pensa que ele planeja para 20 pessoas. Então, 20 pessoas com esta melhoria significa que ele teria, no final das contas, uma melhoria de 11 pessoas. Ele tem 11 pessoas a mais. 11 pessoas a mais sem custo extra. Eu não estou contratando mais gente. Não é que eu tenho mais 11 pessoas. Eu continuo tendo as 20. Mas agora elas rendem por 31. Então, é muito considerável esse número, essa porcentagem. Então, a gente tem que trabalhar nisso daqui. Bom, eu vou falar sobre análise de causa raiz, rapidamente. A análise de causa raiz, RCA, que é uma sigla para Root Cause Analysis,
é um estudo que busca a causa básica do problema. Quando corrigida, a causa raiz vai prevenir e eliminar a recorrência. Enfim, inconscientemente temos a tendência de decidir o que fazer antes de saber por que queremos fazê-lo. Pensar, às vezes, é reprimido pela vantagem de ter uma resposta pronta. Sempre existirá uma solução de um problema complexo de forma simples, mas só que errada. Não existe solução simples para problemas complexos. Pensa, uma coisa importante. Lembra que eu falei FMEA e RCM? FMEA e RCM usada para falhas potenciais. Então, são ferramentas proativas. A RCA não é uma ferramenta proativa, é uma ferramenta reativa já. A falha já aconteceu, funcional. Mas eu preciso analisar a falha. E qual é o processo para eu fazer uma análise de causa raiz? Eu tenho 5 etapas. A etapa 1, que é definir o problema, que eu diria que ela é a mais importante. Enfim, eu tenho que gastar muito tempo na definição do problema. Depois eu tenho a etapa uma vez que o problema está definido, eu preciso entender quais são as relações causais entre efeito e causa. Eu tenho que traçar esse diagrama para que eu possa identificar quais são as soluções efetivas para serem implementadas. E aí as soluções, elas têm que ser específicas, que controlam as causas. E as melhores soluções são aquelas que evitam que o problema ocorra novamente, estão sob nosso controle e atendem os nossos propósitos e objetivos. Tome cuidado com soluções simples e fáceis, porque os sistemas e componentes, avalie os sistemas e componentes que serão afetados. Depois que eu identifiquei as soluções efetivas, eu tenho que implementar as ações e, obviamente, acompanhar os resultados e atualizar a minha FMEA RCM. Ou seja, se eu falhei, é porque eu não consegui pegar lá na minha ferramenta proativa, FMEA RCM. Então, obviamente, agora que eu já conheço qual é um novo modo de falha, eu tenho que voltar lá e corrigir e atualizar a minha FMEA ou a minha RCM. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação. Eu acho que eu extrapolei até bem o tempo, peço 1000 desculpas, mas, enfim, tentei correr, mas é difícil. Talvez eu tivesse que ter excluído alguns slides, mas eu te juro, tem muita coisa para ser falada, eu acho que a gente pode ter outras oportunidades, mas antes, eu só queria rapidamente agora fazer um momento cultural, né? Enfim, eu queria indicar para vocês um filme e um documentário, que eles estão na Netflix. Não falam diretamente de conceituação de falhas ou conceituação de confiabilidade, mas usa muito disso que a gente falou nesse filme e nesse documentário. É um documentário, é uma minissérie de 4 capítulos, muito, muito interessante. Vale a pena. Fala muito sobre estatística, sobre como tomar decisão baseada nas estatísticas, enfim, nos dados, nas análises de falhas. É muito interessante. Assistam. Vale a pena. Recomendaria também esses livros. Eu vou passar isso daqui depois para vocês. Infelizmente, a maioria dos livros estão em inglês, mas tem alguns em português. Eu selecionei aqueles que eu julgo que são os melhores em português para vocês poderem dar uma estudada, para quem se interessar. Também falaria para vocês o seguinte: tem vários cursos no Brasil hoje de pós-graduação, lato sensu, especialização, em engenharia de confiabilidade. Eu trouxe aí de 4 instituições aí que eu julgo renomadas, né? Então, enfim, dá uma olhada nisso aí, se vocês se interessarem. Recomendaria essas 3 empresas aí, que são empresas também que têm um catálogo de treinamentos muito, muito bom para engenharia de confiabilidade como um todo. Então, enfim, esses são os sites das empresas. Acessem se vocês tiverem interesse, muito interessante, enfim, se tiverem oportunidade de fazer um treinamento com eles. Ainda queria falar que existem certificações específicas, algumas internacionais, enfim, para profissionais da área de manutenção e confiabilidade. Uma é a CMRP, que é da Associação de Profissionais de Manutenção e Confiabilidade Norte-Americana. Tem uma nacional aqui, que é da Compass, que é da Rede Consultor Nível 1. Os dados aqui vocês encontram nesses links aqui. E tem várias certificações também de nível internacional, desse ICML, que é ligado às disciplinas de lubrificação. Então, para análise de lubrificantes e para, enfim, engenharia de lubrificação, tem bastante coisa interessante, bastante certificações, não é uma só, tem umas 7, 8 certificações internacionais aqui, tá? Recomendaria também um canal muito interessante sobre esse tema, que é o canal WCM, World Class Maintenance. São 2 profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar. Enfim, eles produzem muito material interessante. Entrem nesse endereço aí, tem
canal no LinkedIn, tem canal no Instagram, enfim, tem YouTube, canal no YouTube, é interessante, tem algumas lives, enfim, interessante vocês se interessarem, né, acessarem isso aqui. Bom, eu começo me desculpando muito pelo tempo, eu sei que eu estourei, tentei ser o mais breve possível, de novo, acho que poderia ter excluído talvez algumas coisas, mas eu já excluí bastante coisa, inclusive, não queria, enfim, deixar vocês aí sem muitas informações, então eu queria agradecer vocês muito por essa oportunidade, dizer que eu estou no LinkedIn, né, como Kleber Luciano Torres, vocês me acham lá, esse é meu e-mail, e se houver tempo, espero que ainda tenha, né, a gente pode conversar. Bom, muito obrigado, Kleber. Parabéns pela palestra, eu gostei bastante, acho que o pessoal entendeu bastante, né, sobre o tema de manutenção e confiabilidade, né? Um está associado ao outro, né? E dá para perceber que é um tema que dá para explorar muito, né? Tem muita coisa sobre esse tema, né? Mas acho que você foi sucinto, você provou bem os seus pontos de vista, né? Mostrou qual que é a tendência do mercado atual e eu gostei bastante, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, o pessoal está elogiando bastante aqui, tá, pessoal? Tá, Kleber? Oh, que legal. Eu peço, de novo, desculpas pelo tempo, mas, enfim, espero que a gente tenha aí um tempinho, se for possível, para bater um papo, se vocês, assim, quiserem. Estou disponível. Vamos ver se aparece aqui. Bom, Kleber, eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Bom, se você fosse dar uma dica, por exemplo, eu vou formar agora em engenharia e quero seguir o ramo da parte de confiabilidade, o que você indicaria eu fazer? Tá. Bom, eu acho que a gente tem... bom, primeiro que a confiabilidade, ela está muito ligada com a engenharia, então eu acho que realmente a gente... o estudo, o curso que vocês estão fazendo, né, de engenharia, ela serve muito de base para muita coisa da confiabilidade, então acho que esse é o caminho que vocês já estão, né? Acho que isso é bacana. Tem alguns cursos específicos que eu citei lá naqueles links lá, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, é muito interessante. Existem alguns caminhos que podem ser seguidos aí para ingressar na confiabilidade, eu diria que o planejamento é um caminho bastante interessante para começar, a entender um pouco da dinâmica da manutenção, para entender a confiabilidade. Eu diria que é muito interessante, se tiverem oportunidades de fazer algum curso relacionado à análise de falhas, usar ferramentas de qualidade, aprender ferramentas de qualidade, ferramentas estatísticas, é muito interessante para usar no dia a dia de um profissional de confiabilidade. Não sei, eu acho que, enfim, eu acho que esses talvez fossem as principais dicas que eu daria, sabe? Eu acho que talvez a trajetória profissional de cada um pode esbarrar nisso, mas eu diria que, assim, mesmo que não trabalhe diretamente com isso, mas talvez vá trabalhar numa empresa que tenha isso implementado, e como vocês viram, ela cobre todas as áreas da empresa. Então é importante ter esse conhecimento, e para aqueles que se interessarem e quiserem migrar, eu acho que talvez esses sejam os caminhos aí para iniciar. Dentro de uma área de inspeção, entender um pouco das técnicas de preditiva, entender preditiva, enfim, planejamento e programação, como eu já falei. Eu acho que esse talvez seja um dos caminhos. O Kleber, obrigado pela resposta. O Fernando pediu se você pode mostrar novamente os cursos que você falou. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses slides aí, aquela parte que eu faço as minhas indicações, eu vou mandar para você, eu mando para você e você manda para todo mundo, pode ser?
Opa, pode ser sim, Kleber. Porque Vixe, lá tem links e tal, enfim. tudo bem. O pessoal está gostando aqui bastante. Pessoal, eu tenho a relação de quem está inscrito na palestra, eu mando por e-mail para vocês, tá? Kleber, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá, é que tava parado, achei que tinha travado. Não, tô ouvindo aqui. Bom, e uma dica, acho que geral aí para o pessoal que logo mais se forma e está indo para o mercado de trabalho, o que, que você acha interessante? O que, que se você estivesse no lugar dele, você faria? Olha, eu acho que essa pergunta, ela tem algumas formas de responder. Eu vou focar especificamente na área de confiabilidade. Vamos pensar em confiabilidade. Eu diria que é o seguinte, como vocês viram, analítica é algo que tem que ser muito usado na confiabilidade. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa que tem muito interesse por essa área, que tem que ser analítico, que tem que ser que goste de trabalhar com planejamento. Eu não estou falando de planejamento de manutenção, mas que goste de planejar suas tarefas, que goste de fazer planos, de fazer análises estatísticas, enfim, que tenha disciplina. Óbvio que muitas dessas dicas elas servem para qualquer área de atuação, claro, mas eu diria assim, se o profissional que vai entrar em confiabilidade, ele não tiver interesse por estatística, por exemplo, se ele não tiver interesse, se ele não tiver disciplina para, enfim, conduzir um processo de RCA, por exemplo, de análise de causa raiz. Ele vai chegar lá na empresa, vai fazer uma RCA e as pessoas falam, putz, não tenho tempo agora, eu não tenho, enfim, não dá, tá corrido, não tenho interesse, e como eu faço para convencer essas pessoas? Então, eu preciso ter um poder de persuasão, eu preciso estar muito suprido, né, de conhecimento teórico, técnico, mas nunca deixando de saber aquilo que, enfim, de como lidar com as pessoas de uma maneira geral, respeitando as pessoas, tendo humildade para poder, enfim, tirar o melhor proveito das pessoas, o melhor proveito no sentido positivo, né, de fazer, por exemplo, um processo de análise de causa raiz, né, enfim, de conduzir esse processo, de convencer esse processo. Então, eu diria que essas são as dicas. Eu acho que, assim, estudar sempre, eu acho que vocês viram lá, até pela minha trajetória profissional, pela minha formação, enfim, nunca parei de estudar, não dá para parar de estudar, o mundo está aí evoluindo, tem muita coisa, nossa, tem uma infinidade de coisas ainda para eu estudar, para eu buscar, para eu conhecer, e é isso, a gente tem que sempre estar disponível a aprender, a se informar, manter-se informado, enfim. E aí, eu acho que talvez sejam as dicas que eu daria. Entendi. Pô, bem legal, Kleber. Kleber, não sei se você pensa em dar aula, mas pelos slides aí, cara, tá preparado, nem se quiser. Tô nada, Gabriel, eu falhei, cara, era para fazer em menos tempo, a gente tem mais tempo para conversar, mas eu falhei. Mas, enfim, Não, mas é que o assunto é muito denso, né? é bastante denso, é bastante denso. Eu queria realmente fazer em menos tempo, para sobrar mais para a gente conversar. Mas, enfim, mas eu tenho vontade, sim, de dar aula, claro. Já tive essa experiência. Estou me preparando para isso, inclusive, o mestrado também me prepara para isso. Um dia eu ainda volto pro mundo acadêmico aí, vou fazer isso aí. Quem sabe? Kleber, antes de terminar também, né, gostaria de agradecer novamente, né? Já faço o convite para você, quando você puder, tiver outro Connect, dar outra palestra para a gente, o pessoal está até pedindo aqui, né? Porque é um tema muito abrangente, né? Acho às vezes a gente pegar um tópico aí, não sei, né? Se Então, veja bem, só, eu até acho que eu não sei se eu explorei isso lá no início, mas você vê, hoje a gente tem uma pós-graduação em engenharia de confiabilidade. Hoje, se eu fazer, por exemplo, um curso de
RCA, né, de análise de causa raiz, você vai fazer um curso de 3 dias, uma semana, um curso de RCM, às vezes são de 7 dias, entendeu? Então, você imagina, 7 dias, né, 5 dias, vamos dizer assim, de 40 horas para fazer um curso de RCM. Eu tentei falar de RCM, FEMEA, enfim, RCA, tudo em uma hora e meia. É bem complexo para dizer, entendeu? E eu não queria ser também muito superficial, para que as pessoas pudessem despertar algum interesse, entendeu? Essa foi a ideia. Ah, vixe, deu para entender bastante. Falar para você, e teve coisas aí que eu não vi na faculdade. Uhum. Várias, aliás, né? Por exemplo, Então, aquela que você fala lá, a curva da banheira é a padrão, né? As sim, outras é difícil o pessoal falar, né? Então são sim, assuntos que sim. realmente acho que o pessoal que quer seguir isso tem que dar uma olhada mais naqueles locais que você falou, fazer o curso, dar uma lida, né? E tem muita coisa, né? Sim, tem bastante coisa. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Cristiano. Tudo bem com o senhor? Tudo certo? Boa noite, Kleber. Tudo bem com o senhor? Oh, boa noite, Cristiano, tudo bem? Parabéns pela palestra do senhor. Oh, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que é algo que eu já passei no começo da minha carreira. Eu trabalhava numa empresa e como na parte de manutenção, nós fazia parte da engenharia de processo, onde Certo, nós fazíamos todos os levantamentos, fazia os planos de manutenções, TPM, fazia manual para os operadores. E com isso nós também fazíamos as coletas de óleo, porque as máquinas eram tudo do conceito hidráulico antigamente. certo. Aí nós fez uma coleta de uma das máquinas e computou que precisaria fazer a troca desse óleo. Certo, Só que nós fomos impedidos pelo gerente de produção. certo. Deu 2 semanas, a máquina deu parada total. Você já passou por algo parecido na sua carreira? Sim, com certeza. Isso é bem comum acontecer, infelizmente. Quando a gente está no mundo reativo, basicamente, você viu o que eu mostrei para vocês lá, quando a gente usa pouco preventiva, preditiva, enfim, quando a gente não tem a gestão dos nossos ativos nas nossas mãos, quando a gente não monitora, não tem os dados, não analisa, a gente está correndo um risco disso acontecer a toda hora. Isso acontece a toda hora. Infelizmente. Então, várias empresas que eu... Aliás, eu não trabalhei em muitas empresas, mas eu trabalhei em algumas empresas que mudei muito de unidade. Trabalhei em empresas que eu tive que atuar em várias unidades que tinham culturas diferentes, inclusive culturas regionais diferentes, né? E é muito comum, né? Por que a empresa contrata um profissional para implementar um programa de confiabilidade, por exemplo? Porque está vivendo essa realidade, entendeu? E a gente precisa fazer com que a realidade se inverta. Como que a gente faz o que a gente faz para inverter essa realidade? Essa é a pergunta que vale ouro, né? É a pergunta difícil de fazer. Eu tentei dar algumas ideias para vocês aqui na apresentação, que é possível, algumas ferramentas que são possíveis de serem utilizadas, mas eu diria que, de novo, se a pessoa tiver conhecimento, experiência, tiver disciplina, né, tiver muita resiliência, ele consegue convencer e mostrar e comprovar estatisticamente, com indicadores de manutenção, com esses resultados. Você pega essas apresentações, por exemplo, você pega esses dados que eu apresentei aqui, não são dados que eu inventei, não são coisas que eu inventei. As empresas que estão tendo os melhores resultados, elas estão fazendo isso. Então, se você implementa algo que traz esse resultado, e aí começa, se você consegue fazer isso, eu vou fazer isso nesse equipamento aqui, vou cuidar desse equipamento aqui, você começa a fazer pequeno, começa a mostrar que aquilo realmente faz sentido, a empresa começa a falar assim, acho que é o caminho, posso seguir por isso aqui. Enfim, é muito difícil. Eu diria que é o seguinte, uma das principais coisas da confiabilidade, né, quando você pensa em confiabilidade, quando você pensa numa métrica, vamos dizer assim, a principal métrica, o que o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele quer ver, no final das contas, é quanto eu gasto lá com manutenção, pensando em manutenção, quanto eu gasto com manutenção no final do mês, do ano, e qual é a minha disponibilidade de fábrica, né? Enfim, então eu preciso fazer com que a minha disponibilidade de fábrica aumente e que eu cada vez mais gaste menos. Então eu tenho que gastar menos
fazendo mais, né, enfim, entregando mais resultado, e implementar a confiabilidade. Só que daí a confiabilidade é o seguinte, eu vou começar a fazer técnicas preditivas, eu vou contratar pessoas, isso tem um aumento de custo no primeiro momento, para eu fazer isso acontecer. Mas, ao longo do tempo, esse custo vai ser diluído e vai começar a ter uma queda no custo. Então, vamos dizer assim, esse balanço é bastante difícil de se fazer. Então, eu estava falando, tem um indicador que se chama, na verdade é uma técnica que se chama RAM, que vem do inglês também, que significa R de reliability, que é confiabilidade, M de maintainability, que é manutenabilidade, e A de availability, que é de disponibilidade. Então, basicamente, é disponibilidade, mantenabilidade e confiabilidade. Quando eu falo desses três indicadores, e aí tem uma forma de eu analisar os três juntos, entregar um número, mas enfim, vou pensar nos três separados. Quando eu falo de eu vou começar com mantenabilidade. Como mantenabilidade, eu estou falando o seguinte, qual é o custo para eu fazer a manutenção desse ativo? Em grosso modo é isso, bem grosso modo é isso. Qual é o custo para fazer essa manutenção? Quantos manutentores eu preciso para fazer aquela manutenção? Qual é a ferramenta que eu preciso? Enfim, qual é o custo de manutenção para eu fazer qual é o meu custo para fazer essa manutenção? A disponibilidade se eu fizer essa manutenção bem feita, eu gero disponibilidade, eu entrego disponibilidade dos meus ativos. E é isso que a gente quer, ter maior disponibilidade. Só que eu tenho que fazer isso com confiabilidade. E aí a confiabilidade te dá um indicador que diz o seguinte, que avalia o seu risco. Por quê? Eu posso fazer uma confiabilidade tremenda, eu posso implementar uma manutenção de avião dentro de uma indústria, só que sai caro. Aí o custo de manutenção, que é uma das vertentes aqui que eu falei, vai ser muito elevado. Então, eu preciso fazer um balanceamento disso. Eu preciso aumentar a minha confiabilidade, isso eu faço com análise de risco. Então, sempre análise de risco, análise de disponibilidade e análise de custo. Então, quando eu olho o custo, eu olho o meu custo, eu tento cada vez mais fazer com menos, então, empregando técnicas de confiabilidade, que eu gerencio a minha falha, que eu gerencio o meu risco, para que eu possa ter um menor custo, para que eu possa aumentar a minha disponibilidade. Não sei, talvez tenha ficado um pouco confuso, porque é um assunto realmente um pouco complexo, mas enfim, o fato é esse, convencer dessa maneira, sabe? E aí, realmente, qual o custo, provavelmente, que ficou essa máquina que quebrou? Muito mais caro do que se a gente parasse para fazer a manutenção. Só que 2 semanas, será que era o tempo interessante para identificar essa falha? Será que eu não poderia ter identificado ela com mais antecedência para que eu pudesse aproveitar uma oportunidade de parada, que não precisasse pedir a parada? Então, qual era a técnica que eu consegui identificar isso com mais antecedência? Sabe, é esse jogo que a gente tem que ter. Então, inevitavelmente, experiência, conhecimento, estudo, por aí. Aí sim. Clever manja, né, Clever? Não, estou tentando, estou aprendendo. Pessoal... Só por fato de curiosidade, Kleber, quando deu essa parada, nessa máquina específica só tinha um técnico no Brasil. O cara sumiu para a Amazônia. O cara inventou, vou fazer bicicleta, partiu para a Amazônia. Teve que esperar 3 meses, vir um técnico da Finlândia para mexer na máquina. Isso aí acontece. Isso aí acontece, infelizmente. Isso pode quebrar o negócio. Com certeza. Era uma das máquinas considerada o coração da empresa. Aí, teve que terceirizar todo o serviço e o valor não é igual. Era claro, 3 vezes maior, porque a pessoa que faz a terceirização precisa ganhar lucro. Sim, claro. Quando você faz na correria, tudo fica mais caro. Fica mais caro. Fica mais caro, corre mais risco com segurança das pessoas para fazer o trabalho. A qualidade do trabalho pode cair, inclusive, entendeu? Então, olha tudo que está ligado a isso aí. Complicado pra caramba. Celso, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Kleber, tudo bem? Opa, tudo bom, Celso? Bom, professor, agradeço o convite do Kleber. Eu não sou aluno, né? Eu estou aqui pelo convite dele. Conheço o Kleber há um bom tempo.
é um profissional excelente, ímpar, ele já provou isso, né? E eu vim aqui justamente para poder aprender um pouco mais, nós já tivemos trabalho juntos, e conhece muito, domina o assunto, e só para somar um pouquinho em cima disso, do que o nosso colega falou, esse exemplo que ele deu do redutor, em cima do que o Kleber falou também, é a questão da mudança cultural, né? Antigamente também, o Kleber também já falou isso, a manutenção sempre foi muito separada da produção, né? Ou da segurança, até antigamente tinha até aquela história, né? O pessoal da segurança chegava perto, a gente tinha medo, né? Hoje em dia todo mundo participa em cima disso dentro da confiabilidade, né? E só para somar, importante fazer é o marketing dos resultados, que o Kleber já falou também. É quantificar isso, né? Colocar isso, que nem o nosso amigo falou, quanto que isso ficou parado? Botar isso em números, né? Colocar lá o valor, quanto que deu isso, quando isso chega na gerência ou na diretoria, a confiabilidade ela vai para toda a empresa. Isso é fato. O Kleber já conhece bem isso. Isso é fato. A confiabilidade não é só da manutenção, né? Ela acaba indo para toda a empresa. E eu assino embaixo tudo que o Kleber falou aí. É excelente, excelente. Isso é uma coisa que vai realmente para todos, para todos. Isso é para o grupo. Não é só da manutenção. Isso vai partir da manutenção. A manutenção que vai puxar isso daí, mas a cultura vai para toda a empresa. Isso aí é fantástico. E novamente, parabéns, Kleber. Excelente palestra, excelente. Parabéns aí, professor, alunos aí, excelente. Parabéns mesmo. Parabéns. Pô, Celso, né, muito obrigado mesmo. Como você falou, né, nós começamos a trabalhar lá na Suzano, muitos anos atrás, e de lá para cá a gente manteve nosso contato profissional, a gente troca figurinhas bastante aí, experiências. Celso também é um profissional muito renomado, muito qualificado, enfim. Agradeço muito suas palavras, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado pela participação. Desculpa, Gabriel, pode falar. Não, imagina, eu que interrompi, Kleber. Não, eu gostaria de agradecer os comentários do Celso e, assim, eu não convivi com o Kleber profissionalmente, né? A gente teve mais a convivência de estudo, mas ele é um cara muito aplicado, né? Ele é uma pessoa muito humilde que está sempre disposta a aprender, estudar, sempre procurar se aperfeiçoar, né? Então, isso é mais uma característica que eu falo, Kleber, de se um dia que você quiser dar aula, eu tenho certeza que você vai ser um excelente professor, porque a gente vive aprendendo, né? Tem que gostar de se reinventar, né? Sim, claro, com certeza. Com certeza. E você me deu muitas aulas, hein, nas disciplinas que nós estudamos juntos aí. Te devo muito. É nada. Você é fera demais. Obrigado sempre. Sou muito grato a você sempre. Já te falei isso. E não vou cansar de falar, inclusive. Que isso, cara. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Bom, então é isso, pessoal. Queria agradecer novamente ao Kleber, que dedicou o tempo, o conhecimento dele, compartilhou com a gente aqui. Foi muito boa palestra, né? Eu acho que é uma área muito interessante para quem quiser seguir. O próprio Kleber falou que tem mercado, né? É uma área que tem mercado para quem quiser seguir. Então, eu queria agradecer de novo. Falo que quando o Kleber estiver disposto aí participar do próximo Connect, já está feito o convite, já. Não, sim. Agradeço. E, assim, a gente pode, como eu falei, pode tratar cada pedacinho daquilo, fazer uma apresentação de 1 hora facilmente, entendeu? E fica à disposição, estou à disposição. Muito obrigado, Kleber. Então, obrigado novamente, parabéns pela palestra, muito obrigado pela presença de todos, né? E até o próximo Connect. Obrigado novamente, Celso, obrigado, Kleber. Valeu, eu que agradeço todo mundo aí. Boa noite, pessoal, obrigado pela participação, viu? Obrigado, boa noite, Kleber. Boa noite, tchau.